الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast, visando a qualidade da entrega dos nossos conteúdos, sempre convidados de alta relevância. Saúdo aqui meu companheiro de mesa, Walid. Salam aleikum a todos aí, que Deus abençoe. Mais uma noite, graças a Deus, hein, mano, abençoada. Obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos falar com esse mano aqui. Eu vou fazer uma apresentação do meu amigo pessoal, um cara muito importante pro rap, certo? Um cara que eu conheci nas fileiras da militância do hip hop, porque muitas vezes as pessoas olham para a cultura hip hop e elas veem somente os artistas, mas elas às vezes desconhecem que para um artista ser alçado a uma posição de relevância, tem uma série de articuladores e articuladoras que vão dando todo esse background para o artista se consolidar, para o artista crescer. Então eu tô aqui com um cara que eu conheci no hip hop, responsável aí pelo fortalecimento de diversas carreiras e caminhadas, histórias muito bonitas, artísticas dentro do hip hop, Dexter, 509E, próprio Racionais MCs, o Difunção, que veio aqui dar entrevista pra gente, né? Kylie J também, que muito generosamente que concedeu 3 horas do tempo dele aqui pra gente gravar um episódio, que aliás, né? Deus abençoe todos aí, porque foi... Quando soltar isso aí, a galera que não viu, vale a pena. Esse é o Salam Aleikum Podcast, certo? Fica ligado, fica sintonizado. E aí a gente, como é de praxe, vai falar aqui das diversas formas que você pode apoiar este projeto. Uma das formas é compartilhando os nossos conteúdos, se inscrevendo no nosso canal, assinando lá direitinho, certo? Outra forma também, como vocês podem ver, o Pix direto vai aparecer aqui durante essa gravação, durante esse programa, esse episódio. Vai aparecer fixado aqui na sua tela. É uma forma também de você contribuir materialmente para a continuação desse projeto. Você que gosta desse conteúdo, acha um conteúdo relevante, quer a continuação da produção desses conteúdos, pode ajudar a gente dessas mais diversas formas. Voltando ao nosso convidado, cara que eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês, ele está ouvidor das polícias do estado, mas como eu estava dizendo anteriormente, eu não conheci o ouvidor, eu conheci ele um militante do movimento negro, um valoroso militante do movimento negro e um valoroso articulador da cultura hip hop. Estou falando de Claudinho Silva, cuja presença muito nos enobrece aqui no Salam Aleikum Podcast. Em nome de toda a equipe, gostaria de agradecer você ter concedido seu tempo pra gente de forma tão generosa. E hoje a gente vai trocar ideias sobre segurança pública, movimento negro, hip hop e violência nas periferias. Fala um pouco da sua história também, certo? Porque acho que histórias como a sua são histórias capazes de transformar vidas de quem está assistindo, né? Então, uma história de muita superação, de muita luta. Nada para você foi fácil, nada para você tem sido fácil. No entanto, você tem demonstrado aí um exemplo de força, de resiliência, de superação. E por esses motivos todos aí, mais uma vez, muito nos enobrece a sua presença aqui. Muito obrigado, meu irmão Claudinho. Mesmo aí. Valeu. Total. Satisfação, Shabá, satisfação, Walid. Para mim é uma honra também estar aqui. A gente sabe o quanto que esse espaço aqui é um espaço sagrado, né? Além de ser um espaço de reflexão, debate, discussão de conteúdo, também tem um certo sagrado nisso aqui. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado, de estar aqui, de poder trocar essa ideia com vocês aí, para a gente também ofertar um pouco do que a gente aprendeu, né, na nossa trajetória para as pessoas que acompanham aqui o podcast. Da hora demais. Começamos daquele jeito, meu mano Walid. Deus no comando, é isso aí. Claudinho, você é um cara assim que, da sua geração, você representa uma coisa que hoje em dia a gente tá vendo, infelizmente, cada vez menos, que é esses militantes que não são de gabinete. Você se constituiu como um militante orgânico, como um cara real, que tá ali nas ruas, que conhece as pessoas pelo nome, que olha no olho, que pega na mão, que faz o corpo a corpo. Essa política, infelizmente, a gente estava conversando nos bastidores, né? Aquela fita que o Brau cantou há alguns anos atrás, lá dentro de uma grande convenção nacional do PT, e ele disse, volta pra base. E a esquerda parece que não pegou essa fita ainda direito. E essa base é o tipo de militância que é caracterizada por essa coisa de fazer o corpo a corpo, de estar junto com as pessoas, que você traz
a exemplo de outros caras da sua geração também, e que veio trazendo referências pra minha geração, né? A gente tem ali a gente tem, quantos anos você tá agora, Claudinho? 4.7. 4.7. Eu tô aqui 4.1, então a gente olhava pra vocês como a ponta, a vanguarda do negócio. E a gente sabia que se a gente quisesse que os nossos modelos de militância dessem certo, fossem triunfantes, a gente deveria se mirar em vocês. Então, eu conheci você no início dos anos 2000. Acredito que talvez ali, através do final do Gato Preto, uma pessoa de quem eu sinto muita falta, um cara também que foi muito importante para a cultura Também. do rap brasileira, tal, do hip hop. E eu lembro de você naquelas manifestações com Dexter preso, e você puxando aquela coisa que eram os direitos constitucionais do cara, de trabalhar e tal, e por ele ser figura pública, a gente se utilizando ali desse viés de visibilidade para poder falar de questões, inclusive, maiores, estruturais, né? Então, 509E, para quem não sabe, o Claudinho foi um dos responsáveis ali por grandes articulações referentes à carreira, né, do 509E. E imagino, as pessoas dessa geração talvez não tenham a noção, assim, da abrangência que o grupo teve na época, né? Então, quem é mais novinho já conhece o Dexter solo, né? E não conhecer a história que era um grupo sair do presídio para se apresentar nas casas de show e tal, com escolta, né? Com a secretaria ali da administração penitenciária fazendo toda aquela contenção. E os shows ganhando um ar mítico, né, cara? Porque o pagante, o cara da periferia que trabalhou o mês inteiro e quer ver o show, ele via chegar a escolta com o artista dele lá dentro. E o cara vinha, desempenhava lá o trabalho dele, era aquela catarse, e depois eles eram recolhidos novamente. Pra nós era uma revolução, né? Aquilo era uma energia. Revolucionário, Lembra ali de um evento muito louco que teve. O Brau levou a mãe, levou toda uma galera ali, a gente ficou hipnotizado com aquilo, a gente era muito jovem, e parecia realmente, e foi, se a gente olhar, foi uma revolução. Foi o Millennium Rap? Foi Millennium Rap, meu. Millennium Rap tinha classe internacional, um evento muito grande pra época. Né? E você é um cara que se forjou sua própria identidade militante através dessa coisa orgânica, né? Verdadeira, novamente frisando, você não se fez um militante de gabinete, de escrivaninha. É um cara das ruas. Então, acho que pra gente, até pra essa geração mais nova, pra você também falar, antes da gente entrar no cargo que você ocupa atualmente, acho legal você fazer um resgate resumido, assim, da sua história, que é muito rica. A gente não daria conta de um único episódio a gente falar só sobre a sua história. A gente tem outros assuntos que a gente quer elencar aqui também. Mas acho que seria interessante você falar da sua trajetória até a gente chegar perto ou no lugar que você ocupa atualmente. Vou fazer o possível para ser o mais breve possível. Fica à vontade. Mas eu sou o quinto de 7 filhos de uma mulher negra que virou mãe solo quando ficou grávida do 7º filho, porque o meu pai abandonou. E antes de mim só tinham meninas, né? Então eu sou o quinto e as 4 anteriores eram meninas. E aí depois de mim tem minha irmã Ilza e meu irmão Fabiano. A minha mãe, como eu disse, ela foi abandonada pelo meu pai. E aí minha mãe é uma mulher semi-analfabeta, ela trabalhava em metalúrgica. E aí ela teve que fazer a opção, ou ela cuidava dos filhos ou ela trabalhava. E aí ela fez a opção de trabalhar para garantir o sustento para os filhos. E aí ela tem que decidir, ela decide então enviar os filhos para o Espírito Santo para minha avó cuidar. Então uma boa parte da minha infância eu passei no Espírito Santo, em Vitória, morando no Morro do Bairro da Penha. A gente morava na penúltima casa do morro. Eram 365 degraus para chegar na nossa casa. E lá a vida muito dura, porque o que minha mãe mandava não era suficiente para garantir o nosso sustento. Eu juntava o que minha avó tinha de aposentadoria e ainda não era suficiente. Então a gente não tinha energia elétrica para poder não ter essa conta e a gente também não tinha condição de comprar gás. A minha avó, ela cozinhava no fogão a lenha. Saneamento básico não tinha, até hoje é muito precário até hoje, e a água subia no morro uma vez por semana, então a gente tinha que descer para pegar lenha,
descer o morro e até as regiões que estavam se desenvolvendo na época, lá em Vitória, a região de Camburi, tava aquelas obras de construção de prédios, estava se desenvolvendo. A gente descia para pegar lenha lá em Camburi, então a gente pegava toda a reta da Penha, voltava andando, depois subia o morro, cada um com seu fechinho de lenha, rodilha na cabeça, até chegar em casa. E água, a mesma coisa. A gente descia até o pé do morro para poder subir com água, para ter água em casa, para poder tomar banho, fazer comida e essas coisas. Então a vida foi muito dura. Para comer hortaliças, frutas, a gente catava na feira, embaixo da banca. Então você pegava uma fruta ali que tinha um pedacinho podre, você cortava e comia o restante. Cabeça de peixe, a gente pegava muito para poder fazer um pirão, fazer uma coisa diferente ali, para poder ter uma mistura. E assim foi a vida. A vida foi dura mesmo. E aí, com 10 anos de idade, eu entrei na escola com 8 anos, né? Com 10 anos de idade, eu aprontei uma na escola e aí tomei uma surra da minha avó. E aí eu fugi de casa. E nessa de fugir de casa, eu fui morar na rua, em Vitória, e eu fui apreendido na rua de Vitória, não cometi nenhum delito. Naquela época nem existia Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, eu estava na rodoviária pedindo uma grana, eu andava sozinho na rua, e aí um grupo de outros meninos de rua me abordaram, tomaram meu dinheiro, o dinheirinho que eu tinha feito ali no dia, e aí eu fui pedir ajuda para um policial, o policial me distratou, eu mandei ele para um lugar que ele não gostou. E aí me fecharam ali de policiais, parecia que eu era o bandido mais perigoso de Vitória, fui para FESBEM, Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor, e o juiz da Vara da Infância obrigou minha mãe a me trazer para São Paulo. Porque minha avó era idosa, eu era uma criança que estava dando problema, né? E aí obrigou a vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo. Em São Paulo fui para rua também. Não morei na rua em São Paulo, mas eu fui para rua. Carregar sacola em feira, cuidar de carro. E aí até que eu descobri um ofício, engraxar sapato. Aí eu fui engraxar sapato. E aí, durante um período, eu até consegui conquistar uma clientela, estabelecer um trajeto para poder fazer cada um dos dias e tal. Eu andava à toa, assim, engraxando sapato, até que eu consegui estabelecer um caminho, assim. Então, eu estabeleci que eu guardava minha caixa de engraxar sapato num salão de Black Power. Naquela época, os salões Black Power estavam pegando em São Paulo, era uma coisa muito... Isso era na Zona Sul, no centro? Na Zona Sul. Certo. Em Santo Amaro. Pode crer. O lugar que eu guardava minha caixa de engraxar sapato era um salão de Black Power, chamado Joe Black Power, na rua Doutor Antônio Bento. Tinha aquela moda dos sapatos de 2 cores, sapato feito à mão, era um negócio legal. A Black Music tava a milhão, tinha as equipes de som, né? Pode crer. Tinha lá na minha quebrada, era o Bossa 1, que era o baile mais conhecido do território e tal. E eu ainda era adolescente, né? Eu ainda não frequentava o baile. Tinha uma galera mais velha que eu que frequentava. Mas eu estabeleci um ponto para guardar minha caixa de engraxar sapato, que era o Joe Black Power. E aí todo dia eu pegava minha caixa no Joe, descia a rua Padre José de Anchieta, onde tem a 11ª, o 11º DP, engraxava sapato ali na delegacia da equipe do plantão e da equipe da chefia, e fazia um trajeto, descia, entrava na Rua da Hípica, ia até lá embaixo, perto de onde era antigo prédio da Eletropaulo, ia por trás ali do Carrefour, que tinha um Carrefour tem um Carrefour na Marginal, né? Ia por trás do Carrefour, onde hoje chama Avenida Cecília Lautenberg, ia até Américo Brasiliense, subia Américo Brasiliense, cruzando sempre Alexandre Dumas, Verbo Divino, Rua da Paz, Antônio das Chagas e tal, até chegar lá em cima, perto do Borba Gato. Quando chegar perto do Borba Gato, eu cortava por dentro, passava num banco chamado Sudamérica, que ficava ali nas imediações do consulado americano, continuava em frente, depois subia a Rua Boa Vista, pegava a Avenida Santo Amaro e ia até o Brooklyn. Aí lá no Brooklyn eu entrava um trecho da Avenida do Morumbi e depois entrava na Joaquim Nabuco. Isso, quando eu chegava lá, era entre meio-dia e 2 da tarde. Aí depois eu voltava por cima, reto. Avenida Santo Amaro. Isso aí você ia oferecendo graxa, pô? Graxa. Graxa em banco, em delegacia, em bares, em escritórios. Eu engraxava em um monte de lugar. Depois de um tempo eu fiz uma clientela fixa. Então, todo dia eu tinha um roteiro para ser feito.
né? Então, por exemplo, tinha dia que eu não subia a Américo Brasileiro, subia a Verbo Divino, porque eu tinha os clientes da Verbo Divino. Tinha dia que eu subia a Alexandre Dumas, tinha dia que eu subia Antônio das Chagas, a Rua da Paz. Então, cada dia da semana tinha um trajeto para ser feito. Sempre mais ou menos nessa mesma rota, né? Ia até o Brooklyn e voltava. E quando eu voltava pela avenida, por quê? Porque na avenida tinha uns botecos. Então, à tardezinha, a galera ia pro boteco, onde eu pegava, abordava o pessoal no boteco e engraxava no boteco. E aí eu fiquei fazendo isso aí uns 10 anos da minha vida, uns 8, 10 anos da minha vida. E aí construí uma clientela e etc, etc. Só que foi dentro de uma delegacia de polícia, uma certa ocasião dessas, engraxando o sapato do chefe dos investigadores, que eu tive o meu primeiro contato explícito com o racismo. Então, um dia engraxando o sapato do chefe dos investigadores, ele tava brincando comigo, falando, pô, capricha aí, porque ontem você sujou minha meia, então hoje você tem que dar aquela caprichada e tal. E ele tinha um tom de voz mais rude e tal. E aí uma pessoa que tava passando, nunca tinha visto aquela pessoa na delegacia, engraxava o sapato há muito tempo na delegacia. Nunca tinha visto. Tava passando, olhando na porta e falou assim, nem pra isso essa raça serve. Devia ter uns 14, 15 anos, aquilo ficou martelando na minha mente. Martelando. E um dia nessas andanças que eu fazia todos os dias, um pedacinho de folha de sulfite, parecia que tinha feito em 4, né? Eu pegado o sulfite dividido em 4. Venha participar da campanha Mano Não Morra Não Mate. Aí lá, todas as quintas-feiras, 18 horas, no Sindicato dos Radialistas. Campanha DMNU? DMNU. Movimento Negro Unificado. Quem dirigia a campanha era a Regina Milton. Eu fui pra lá um dia, cheguei e fui pra lá. Aí quando eu chego lá, era uma campanha do Movimento Negro, aí comecei, né, efetivamente a beber da fonte do Movimento Negro, e quem tava lá, frequentava as reuniões Ed Rock, KLJ e Mano Brown. O Blue não ia, mas esses 3 iam. Então ali também, no mesmo momento que eu tive o meu primeiro contato com o Movimento Negro, eu tive o meu primeiro contato com hip hop, né, com rap, com hip hop. E aí eu enveredei nessa coisa do ativismo, da militância, e tô até hoje. Então, quando eu já no ativismo, etc., em 98, que aí, em 94, eu recebo uma proposta de um dos meus clientes, que naquela época tinha coisa da fase do exército. Todo mundo tinha medo de ir pro exército. Ninguém queria ir pro exército. Pelo menos na quebrada, não. Ninguém queria ir pro exército, porque o exército era foda, era difícil, era complicado, ganhava mal e não sei o quê, ninguém queria ir. Aí eu comentei com um dos meus clientes, que era um lituano, que eu queria deixar de engraxar sapato, porque eu estava chegando à fase do exército, e eu não queria servir, eu queria arrumar um emprego, para seguir minha vida e tal. Aí ele me convidou para ir trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele. Na época, na graxa, eu ganhava 3 salários mínimos, e nessa empresa eu fui para ganhar um salário mínimo, 64 URV. Era o RV. Em 94, ali em abril, tava na virada da moeda, né? Modelo de conversão. Era moeda de conversão. Aí eu fui para ganhar 64 RV na época, nessa empresa. Chamava Rive Comercial Limitada, mas ela era um braço comercial de uma empresa chamada Empresa Amazonense de Canetas. E aí eu comecei lá para ganhar. Só que eu tinha registro em carteira, eu tinha ticket de refeição, eu tinha plano de saúde, eu tinha vale alimentação nessa empresa. Então, eu ganhava muito menos do que eu ganhava na graxa, de fato, financeiramente, mas do ponto de vista dos benefícios que eu tinha, eu estava super coberto. E aí, ali, eu comecei a minha formalização, né? Ali eu fui... Só que ele falou para mim o seguinte, e eu tinha parado na 3ª série. Ele falou para mim o seguinte, não, você vem trabalhar comigo, só que eu quero exigir uma coisa. Aí eu falei, tá bom, o que você quer exigir? Que você volte a estudar. Aí, em 94 também... Eu vou no 2º semestre, lá no Zumira Cavaleiro Faustino do Parque Regina, me matriculo, faço um teste, eu tinha parado no 3º ano, só que na rua eu lia muito, na rua eu buscava muita informação. Então, toda vez que eu tinha oportunidade de parar, ver um livro, ver uma revista numa banca de revista, abrir um jornal e tal, eu fazia isso. Aí eu fiz o teste, entrei na 5ª série. No EJA, lá no Parque Regina. Aí concluí lá, e depois fui pro Travassos da Rosa, no Jardim Santo Antônio, e concluí o ensino médio. Não tinha, naquela época, a faculdade era um sonho
Distante. muito distante, né? Quase que inatingível. E aí concluí o ensino médio, continuei trampando, aí trabalhei nesse lugar. Depois trabalhei num outro escritório de advocacia que pertencia ao mesmo grupo, que era da esposa desse lituano, que era meu cliente. Depois eu fui trabalhar num outro escritório de advocacia através da Associação Monte Azul, que era Pimentel e Associados, que era o escritório que tinha relação lá com a Monte Azul. Um dos donos da Pimentel foi diretor da Associação Monte Azul e tal. E aí, continuando, paralelo a isso, todo o ativismo, continuando frequentando as reuniões do movimento negro, acompanhando o rap. O rap era muito pulsante na gente, né? Que era um negócio que chamava a gente, né? Que buscava a gente. Então, assim eu construí minha trajetória, até que em 98 eu me filio no PT, com toda essa carga já de movimento negro e movimento hip hop. Em 2002, no início de 2002, eu sou convidado a ir participar do governo da Marta Suplicy. Aí eu vou participar numa área do governo, porque eu vou participar... Minto, 2003. Foi Gestão municipal dela, né? Gestão municipal. Não foi 2002, não. Foi início de 2003. Que teve na cidade. Foi início de 2003. Não, foi em 2002. Eu vou participar... Primeiro eu vou trabalhar no Mercadão. Eu vou trabalhar no mercado municipal lá, assessorando o pessoal da administração. Quando o Lula ganha a eleição, o Lula cria o Fome Zero e a Marta cria o Fome Zero São Paulo, em 2003. Certo. Aí eu vou pro Fome Zero, trabalhar no Fome Zero. Um belo de um dia, eu tô lá trabalhando no Fome Zero e tal, chega o Afroex e o Bad. E qual que era o plano? O plano é o seguinte: a gente vai lançar o segundo disco do 509E e a gente quer o apoio da prefeitura. Qual apoio que vocês querem? A gente quer apoio, a gente quer a prefeitura dê o AMB, o palco e o som, que a prefeitura dê toda a estrutura. E em troca, a gente cobra 1 quilo de alimento e esses alimentos são destinados para o banco de alimentos. A prefeitura topou. A AMB é dela. A AMB tem toda a estrutura, né? Tem os contratos, etc, etc. Ajuda o Fome Zero. Ajuda o Fome Zero. E aí eu estabeleci uma relação com o 509E, né? Aí a partir daí conheci o Dexter, conheci toda a banca que colava com os caras e tal. E aí comecei a acompanhar, eles gostaram de mim porque eu já tinha uma relação com o rap, com o hip hop. Acho que eles nem imaginavam que ia chegar na prefeitura e encontrar um cara de quebrada, Tudo se etc. encaixou, né? Plano Tudo de se Deus encaixou, mesmo. plano de Deus. Muito louco. E aí eu comecei a ter relação com os caras, e aí eles começaram a me convidar pra ir nos shows, nos eventos. Eu comecei a colar. E aí, mano, virei do bonde. Virei do bonde dos caras. Onde Fiquei... tá pesada. Aí fiquei no bonde dos caras. E depois de um tempo eles tretaram, né? O Afroex e o Dexter tretaram. O Dexter ainda tava preso. Tinha, na minha opinião, tinha um pouco de falta de paciência do Afroex, mas também tinha uma cobrança muito dura do Dexter, sabe? E uma completa falta de diálogo entre os dois, né? Exatamente. É isso. E aí aí quando romperam, eu fiz a opção de caminhar com o Dexter. Nada contra o Afroex, nenhum problema, a gente nunca teve problema nenhum. O Afroex é meu parceiro, meu irmão, meu a amigo. vida, né? Mas eu avaliei que o Dexter ia precisar mais de mim do que o Afroex. Sim. Foi essa avaliação que eu fiz. Pô, eu tô na rua, o Dexter não tem ninguém por ele aqui e tal. Mano, eu vou colar com o Dexter e vou dar essa fortalecida que eu acho que o Negão vai precisar. E foi dito e feito. A gente começou a correr. Isso tudo conjugando tudo. Militância no movimento negro, no hip hop, etc. E correndo ainda com o Dexter. Em 2003, mais para meados de 2003, eu fui trabalhar com o Vicente Cândido. Isso me ajudou muito, porque o Vicente Cândido era um deputado estadual. E aí, através do mandato do Vicente Cândido, eu consegui autorizações para visitar o Dexter. Foi bem aí que a gente se conheceu. Foi por aí. Aí eu consegui autorizações especiais para eu não era parente, eu não podia estar no hall, né? Mas eu consegui autorização, visitava fora do dia da visita. Então, por exemplo, o anjo do 509E, eu que levei pro Dex aprovar. Aqui, ó, o desenho, ele gostou. Nós fizemos uma parceria na época com o pessoal da Artful, com o Adriano, que era um pessoal ligado lá ao Bocada Forte. E aí... O Gato deu uma força também nessa época, né? Começamos a produzir as coisas do Dexter já, porque o Dexter estava completamente sem grana, sem condição nenhuma. Descapitalizado. Descapitalizado, a família não conseguia visitar.
ele tinha brigado com o Conte Lopes, tinha sido jogado lá pra Eu Bernardes. lembro disso Ficou aí. isolado, né, Ficou cara? isoladaço, foi um negócio horrível. E Bernardes, naquela época, era quartel-general do PCC, não existia Venceslau. Então, nenhum outro presídio aceitava preso de Bernardes, tá um negócio louco. E aí um dia, eu conversando com um advogado lá na Assembleia Legislativa, que chama Celso Fontana, ele falou pra mim assim, eu acho que pra você ajudar esse cara que você corre com ele aí na cadeia, você tinha que colocar um advogado de peso. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, eu conheço um cara bom. Você podia ir lá conversar com ele. Greyhaug? Não. Sérgio Salomão Checaira. Não sei quem é. Professor da USP, super renomado. Monstro. Criminal, monstrão. E o escritório do cara era na frente do TJ, naquele prédio tombado, um negócio bonito. Aí eu fui lá falar com o cara. Marquei, onde ele me ajudou, consegui o telefone do cara, marcamos, fui lá. Chegou lá, isso era, sei lá, 2005, 2006. O cara falou, 150 mil reais pra pegar esse caso. A gente não tinha dinheiro pra 2006. Pra pôr Pra gasolina mandar um no jumbo. carro. Pra mandar um jumbo. não tinha dinheiro pra mandar o jumbo. 150 mil reais. A mulher do Dexter não conseguia visitar ele. 150 mil reais. Aí, possível, não dava, aí, etc, etc. Só que nesse momento, era um momento que o Edio Silva Júnior tava deixando a Secretaria de Justiça. Pô, o Edio Silva Júnior tem tudo a ver, é um advogado renomado, é negro, vai compreender o que eu quero dizer pra ele, vai rolar com o Edio Silva Júnior. Aí, procurando o Edio não queria, tava dando uma consultoria pra Febraban, aquele rolo e tal, ele não queria, tava com muita responsa, tava com muita coisa, não queria, mas marcou um almoço lá no CERT. Vamos lá no CERT. Aí, tinha o telefone, né, Dexter, mano, consegui marcar com o advogado, ele é do movimento negro, ele é compreensivo, ele vai entender e tal, só que ele não quer pegar porque ele tá com muito trampo, mas nós vamos lá tentar convencer ele. Certo. Aí o Dexter falou, quando que vai ser o almoço? Vai ser tal dia e tal hora. Aí ele falou, tá bom, deixa comigo. Aí um dia antes o Dexter, sabe aquele almoço que você vai ter amanhã? O Dex, o Brau e o Ed Rock vão colar. Eu falei, vixe, mano, vai ser louco. Aí fomos, eu, o Ed Rock e o Brau. Colamos no almoço. O cara topou pegar a ação. Lógico. Primeira medida do... Jogada monstra. Jogada monstra. Puta movimentação no E o tabuleiro ali. apoio dos irmãos também, né? Sim. Importante. Primeira medida do Edio. Tirar o Dexter de Bernardes e trazer pra Hortolândia. Ponto. Salvou, porque aí em Hortolândia o Dexter já podia receber visita, a mulher já podia ir, tinha Distância lugar pra menor. dormir. Não, tinha lugar pra dormir. Tinha os manos da família, tinha os manos do Realidade Cruel. Então ela tinha um lugar, sobrava a casa, assim. Ela podia ir, dormia lá, ia um dia antes, dormia, preparava as coisas tudo na casa dos É parceiros. uma jornada, né? É. As mulheres aí seguram a onda quando tem uma parente, companheiro preso. É. Jumbo, as paradas. Muita coisa pra levar. Aí a mulher ficou o dia inteiro fazendo comida um dia antes pra poder levar o rango pros manos e tal. As exigências, né? De segurança. Exatamente, as exatamente. Tem paradas. que cumprir todos Tudo os transparente. requisitos ali, tudo transparente. Não pode esse tipo de comida, tem que ser aquele tipo de comida que dá pra poder visualizar bem, né? Então tinha toda uma questão ali. E aí nós conseguimos essa parada. Lá mesmo em Hortolândia, o Dexter já começou a trampar, fazer coisa com... já implantou uma biblioteca, já começou a chamar os manos pra poder ir lá pra dentro. Foi Realidade Cruel lá pra dentro, fazer show. Foi o GOG, eu fui com o GOG lá e tal. Nesse período eu conheci o GOG através do Dexter também. Conheci o GOG através do Dexter. Tentamos marcar uma audiência com o Lula pra pedir perdão de pena pro Dexter. Foi uma loucura. Mas o Ed localizou uma questão no processo do Dexter, que o Dexter é o seguinte, o grande problema do Dexter é que ele não tinha defesa contínua. Como ele foi muito movimentado, os advogados pegando não vários acompanhavam. defensores. Perdeu prazo. Aí perdeu muito prazo. Aí o que aconteceu? O Dexter ele tinha um caso lá que era 5 ou 6 crimes continuados, que poderia ter tido uma unificação de pena. E a gente já tinha perdido esse prazo, mas o Edio detectou isso e falou assim, Claudinho, nós vamos dar um tiro no escuro aqui. Se der certo, nós vamos conseguir reduzir aí uma boa quantidade de pena do Dexter. Deu certo. Reduziu 22 anos de cadeia do Dexter. Putz. Aí Salvou, quando cara. fez isso,
já pulou pro semiaberto, já correu, já foi para São Vicente, de São Vicente já pulou para Guarulhos do semiaberto. Aí daí foi um aninho, o Dexter tava na rua. Então, essa é um pouco a nossa trajetória, assim. E isso tudo conjugando com o movimento negro, fui do Conselho Nacional de Igualdade Racial. Quando a gente tentou a audiência com Lula no segundo mandato para pedir o perdão de pena, que foi o Brau, foi o Gog, foi o Rapping Hood, foi uma banca mesmo para tentar falar com o Lula, eu já era conselheiro de igualdade racial. Então eu articulei a ida do Brau para fazer um show na conferência com o Ice Blue, não, com o Rapping Hood e tal, pra gente poder ter a banca lá pra gente bater na porta do Lula. Não deu certo a audiência, mas os caras foram, tava na disposição. Então, a gente foi fazendo essas movimentações. Tinha um dossiezinho que o Dexter tinha, que tinha lá todas as saídas dele. Ele saiu, em um ano, o Dexter saiu 120 vezes da cadeia para fazer show e para fazer palestra em FEBEM, em outras cadeias, porque o que eles não havia virou uma referência, né? De que era plenamente possível as pessoas se recuperarem, das pessoas precisavam de uma oportunidade, né? Quase metade do ano na rua, trabalhando. É isso, 120 quase metade dias. do ano. 120 vezes saíram. Isso ele tava no 121 vezes. semiaberto já ou no fechado? Não, no fechado. No fechado. No fechado. Antes de ter a treta com o Conte Lopes, que mandou ele para Bernardes. Né? Porque o grande divisor de águas foi essa treta. Então, a trajetória é um pouco essa, assim, movimento negro, movimento hip hop, esse fortalecimento nesse período com o Dexter, que me fez conhecer o Gog, conhecer outras figuras do hip hop, foi me aproximando, você, o próprio Gato Preto, e aí a gente, diante dessa trajetória, a gente chega nessa situação de ser ouvidor da polícia, porque ser do movimento hip hop, ser do movimento negro, necessariamente é ter ativismo em direitos humanos, né? E isso fez a gente chegar até aqui. Da hora. E eu acho interessante para esclarecer para a audiência também, e eu, propriamente falando, também não sei, né, até hoje. Mas o cargo de ouvidor das polícias do Estado, ele é um cargo eletivo, é de confiança, é por indicação? Como que funciona? É um cargo eletivo. Eletivo. É um cargo eletivo. Funciona assim. Existe um conselho chamado Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Esse conselho, ele tem como tarefa, a atribuição legal dele, a cada 2 anos, ele precisa soltar um edital público convocando pessoas e entidades que queiram se inscrever para participar do processo eleitoral de uma lista tríplice que vai ser submetida ao governador. Esse conselho, ele é muito maior, mas a parte que define que lista tríplice vai ser submetida ao governador são de 11 membros desse conselho, né? Esse conselho tem o Ministério Público, tem outras entidades, Defensoria. Defensoria, tem um monte de entidades, instituições lá. Mas a parte que define, conforme está descrita na própria lei, é o seguinte: são 6 pessoas da sociedade civil, porque esse conselho tem composição da sociedade civil, 6 da sociedade civil, são 11 o colégio eleitoral, 6 da sociedade civil, 2 da OAB, 1 da Secretaria de Justiça representando o Poder Executivo, 1 do TJ e 1 da Assembleia Legislativa. Certo. Assembleia Legislativa, Poder Legislativo. Secretaria de Justiça, Poder Executivo. TJ, Judiciário. 2 da OAB, é Judiciário, 2 da OAB e 6 da sociedade civil. Esses 11, eles escolhem uma lista com 3 nomes e submetem ao governador. E aí o governador define quem que ele vai escolher, né? Aí tem uma regra, né? Tem regra. A regra é ter no mínimo 35 anos, nível superior, conduta ilibada. Então ele pede certidão de execuções criminais do âmbito federal e do âmbito estadual. Precisa ter uma trajetória em direitos humanos, precisa ser uma pessoa de direitos humanos comprovada, trajetória comprovada. Precisa apresentar uma proposta, um plano de trabalho e precisa ser indicado por uma entidade que atua com direitos humanos há no mínimo 5 anos. Bastante criterioso, né? Bem criterioso. E qual que é a atribuição da ouvidoria? A ouvidoria é o ombudsman da segurança pública. Então a ouvidoria ela tem um papel de receber reclamações em relação à política de segurança pública, representações contra ações de segurança pública ou de operadores de segurança pública equivocadas, desordeiras ou que
que tem um Abuso de poder. abuso de poder, etc. Também tem que receber reclamações dos policiais em relação a questões internas das corporações. Então, os policiais também podem ir lá reclamar de abuso de poder, reclamar de assédio moral, reclamar de assédio sexual, de escala abusiva e etc. Perseguições, né? Ou seja, a ouvidoria não é só de denúncias da sociedade civil, mas também internamente dos Ela policiais, também né? Das atende os polícias. policiais, né? Legal. Mas ela também faz elogios. Uhum. A sociedade também pode ligar lá para fazer elogios. Tem muitos elogios que chegam lá, né? Então, a pessoa foi numa delegacia, foi bem atendida, liga lá ou manda um e-mail elogiando os policiais que atenderam. Olha, você sabia que você Ou pode não. dar esse backup aí pro... Feedback, né, da Esse sociedade. feedback bem É colocado isso. para a ouvidoria? A ouvidoria. Se você se sentir né? bem representado pelo Serviço de Segurança Pública, você também pode elogiar. E para deixar Exatamente. claro que a ouvidoria é um órgão à parte da polícia, né? Ele não é da polícia em si. A ouvidoria ela é um órgão que está dentro da Secretaria de Segurança Mas Pública, tem sua né? independência. Anexado ao gabinete do secretário. Certo. Porém, a lei diz que o ouvidor ele tem autonomia e independência para atuar. Tem que Embora a gente depende administrativamente da Secretaria de Segurança Pública, porque ela viabiliza carro, gasolina, servidores, né? A estrutura, Verba, tudo, né? verba, tudo para funcionar. Porém, o ouvidor é autônomo e independente. Tanto que o processo de escolha dele é um processo autônomo e independente. Que em 11 pessoas que escolhem a lista, 6 são da sociedade civil, né? Então, o legislador, quando criou a ouvidoria, pensou nisso também, né? Pensou em dar uma autonomia para que... não pode ser policial, né? É um dos critérios, não pode pertencer a nenhuma das corporações, né? Nem a Polícia Civil, nem a Militar, nem a Científica. Para não ter corporativismo, Para não ter né? corporativismo. Aí a ouvidoria também tem o papel de receber sugestões, né? Então, se uma pessoa tem uma ideia relacionada à segurança pública, ela pode procurar a ouvidoria para poder pôr essa ideia no papel e apresentar para o governador, para o secretário de segurança. Se a pessoa achar que na rua dela não está passando polícia, que está inseguro, ela pode reclamar, precisa vir mais polícia para cá, que está inseguro, está difícil, etc. Então, a ouvidoria é para todas essas coisas. E isso, eu acho que é até importante falar pro pessoal que é importante dar esse feedback para a ouvidoria, para os órgãos institucionais, até para a gente ter uma métrica do que está acontecendo, né, no serviço de segurança, na prestação do serviço de segurança pública, né? Um dispositivo também de regulação da Com própria certeza. democracia, Você né? traz dados, né, para Aperfeiçoamento da política pública, né? Exatamente. Porque, assim, na política de segurança pública, a gente percebe poucos mecanismos de participação da população, né? Que a gente consegue enxergar imediatamente, consegue e a ouvidoria da polícia, né? Que é composta pela sociedade civil. Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Quem tiver ideia, tudo relacionado à segurança pública, quem quiser levar para a ouvidoria pode levar. Em termos assim de conhecimento da população, deve ser um órgão subutilizado, né? Porque Muito as pessoas, subutilizado. para mim isso está sendo surpreendente. Eu não fazia ideia de que tinha toda essa abrangência a ouvidoria. E a sociedade poderia acessar mais, né? Se apropriar mais da apropriar, ferramenta, boa. né? Se apropriar mais. É muito subutilizado mesmo. Em muitos lugares, quando a gente chega, muitas pessoas, especialmente as pessoas mais simples, né? As pessoas com menos informação, que a informação chega menos, às vezes até não conhecem a ouvidoria. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, às vezes confunde, né? Porque é a ouvidoria da polícia. Às vezes a pessoa acha que é a polícia que está indo, né? E não, É isso que eu ia perguntar, se a ouvidoria ela tem relação com as corregedorias das polícias, né? Nós temos. Se tem algum trabalho em conjunto, né? Temos. Todos os casos. A ouvidoria ela não apura nada. Ela não tem papel investigativo. Certo. Então, todos os casos que chegam de reclamações contra condutas policiais, quem é acionado são as corregedorias. Tanto a Corregedoria da Polícia Civil quanto a Corregedoria da Polícia Militar. Como a Polícia Científica e a Polícia Civil, é na mesma Corregedoria da Polícia Civil comum, né? Então, é assim que funciona. Quando chega o elogio, a gente manda ou para o delegado-geral, se for da Polícia Civil, ou para o superintendente da Polícia Científica, ou para o comandante-geral da PM. Só que todos os elogios que chegam, a gente pede para eles levarem ao conhecimento do elogiado. Para ele saber que foi assentado ali na ficha dele, no prontuário dele, um elogio. E a ouvidoria, por exemplo, chega uma denúncia lá,
e a corregedoria instaura um procedimento administrativo, né? Começa ali uma investigação, né, interna. A ouvidoria ela pode acompanhar, ela deve acompanhar esse procedimento para ver se está dentro da lei, né? Não vai Ela ter... tem que acompanhar. Uhum. Por que que ela tem que acompanhar? Porque o cidadão que procura a ouvidoria, ele quer uma resposta. Sim. Então, para a ouvidoria, é importante acompanhar para saber o desdobramento para depois dar a devolutiva para o cidadão. Boa. Então, a gente acompanha. Às vezes, quando a corregedoria demora a responder, a gente reitera o pedido, Uhum. a gente pergunta a quantas anda, etc. Né? Então, a ouvidoria acompanha muito Faz todos parte os da casos. atribuição da ouvidoria. Faz parte fazer o da atribuição, acompanhamento. fazer um Então. acompanhamento. E quais os principais desafios para um homem do seu perfil ocupando o cargo que você ocupa atualmente? Quando eu falo do seu Interessante. perfil, tem todo esse histórico que você trouxe Sim. aqui Uhum. na abertura do episódio pra gente. A gente até estava falando nos bastidores. O seu perfil é provavelmente o primeiro, vamos dizer assim, a ocupar um cargo dessa importância, né? Então, quais são os principais desafios que você enfrenta sendo essa pessoa com essa história e estando num cargo ali de extrema responsabilidade, né? Desde o dia. Essa pergunta é muito interessante porque é o seguinte: desde o dia que eu fui suscitado a compor a lista tríplice, a me candidatar à composição da lista tríplice, na minha opinião, desde esse dia eu estou enfrentando desafios, né? Uhum. Primeiro desafio que eu imediatamente perguntei para as pessoas que sugeriram o meu nome. Eu falei assim, eu tenho que sair da favela? Porque eu sou um cara da favela, né? E eu sequer teria condição de sair da favela, né? Nem hoje eu tenho condição de sair da favela, porque o salário de ouvidor é muito baixo. Então, eu tenho que sair da favela? Falaram, não. Eu tenho que me desfiliar do partido que eu sou filiado? Falaram, não. Eu falei assim, então eu topo, Uhum. né? E um outro desafio, e aí foram surgindo outros desafios. Um outro desafio, um homem negro da periferia que curte rap, né? Então, que vai em show de rap, etc., que vivenciou o que era na década de 90, nos anos 2000, e em show de rap, teve muito problema com a polícia, né? Então, esse também era um desafio. Eu me desvestir de todos os conceitos que eu tinha negativos em relação à polícia para poder ocupar esse espaço e não trazer consigo um sentimento de vingança, né? De querer me vingar. Revanchismo. Revanchismo, Isso é muito etc. Então, isso também foi um desafio. Um trabalho imparcial e profissional, né? Tem que ser. Exatamente. Uhum. Exatamente. E uma outra coisa também é essa coisa da militância partidária, né? Porque a gente é militante partidário, então muitas vezes a gente também traz esse sentimento. Então também foi um desafio se desvestir da militância partidária para fazer esse trabalho imparcial, equilibrado. Porque a ouvidoria, ela não é um órgão do Claudinho, não é um órgão do Shabazz, né? Do Alid, não. Ela é um órgão da sociedade. Então, se eu contaminar a ouvidoria com a minha perspectiva política, com a minha ideologia, eu vou estar influenciando um órgão que pode, em razão disso, sofrer desqualificações, né, desacreditações, E até que às vezes cometer alguma injustiça, cometer né? injustiça que não é Uhum. a nossa intenção. Então, tudo isso é desafio, né? E aí, depois de estar na lista, de virar ouvidor, aí os desafios ampliam, porque aí você precisa ter serenidade, você precisa ter cuidado, precisa refletir sobre as atitudes que você vai tomar, porque às vezes se você cair numa cantilena de uma denúncia qualquer aí, você pode ferrar a vida de uma pessoa, né? Um servidor público que sofreu, lutou, né? Tem que conduzir o seu papel com muita sobriedade, né? Muita sobriedade. Sim. Então, tudo isso é muito desafiador. E a gente tem tentado fazer aí. Eu acredito que a gente tem feito da melhor forma possível. Mas nós temos um problema, né? Nós temos um problema que é como a polícia enxerga a ouvidoria, né? Uhum. Porque o que acontece também? O que acontece é o seguinte. O policial, ele é um ser muito... Como que eu vou dizer? Ele é um ser que tem pouca oportunidade de buscar informação. Porque como policial muito desvalorizado, ele trabalha muito, né? Ele trabalha 12 horas na corporação e nas outras 12 horas que ele teria de folga, que seria o momento dele ter lazer, visitar a família e fazer no outras museu. formações, ir no museu e etc, etc, etc. Ele tem que complementar a Ele renda. tem que complementar a renda, ele vai trabalhar de novo. Então ele tem pouca formação. E na maioria das vezes que a ouvidoria
aparece para as pessoas, para toda a sociedade, é em contraponto à atividade policial, né? Porque, infelizmente, a opinião pública escolheu essa forma de apresentar a ouvidoria para a sociedade. Então, coisas como que a ouvidoria já fez, por exemplo, pesquisa de saúde mental, intervenções que a ouvidoria faz em defesa da corporação, pesquisa de vitimização policial e etc. não surgem. Por quê? Porque a única coisa que aparece é o contraponto. E aí o policial acha que a ouvidoria é um órgão de antagonismo. E efetivamente não é. E ainda mais eu acho que, como o Xerife falou, alguém do seu perfil está ocupando esse cargo, é um perfil que talvez o próprio sistema quer evitar, né? Então isso gera um sentimento talvez de, pô, esse cara tá me acompanhando, tá acompanhando meu serviço, né? Tá me fiscalizando aqui. Então como que funciona essa relação, né, entre as polícias e a ouvidoria, né? A gente, da nossa parte, a gente faz o possível para ser o mais equilibrado possível, o mais justo possível e tentar estabelecer as relações que precisam ser estabelecidas. A gente sabe que mesmo dentro das corporações tem muitas desigualdades. A gente acompanha isso também com sobriedade, com cuidado, mas a gente sabe que tem e sempre que a gente pode, a gente atua em favor do que está sendo injustiçado, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos casos de policiais que foram injustiçados. E a Constituição do Estado determina o seguinte, Chabassa: se o cara é um servidor da Polícia Militar ou da Polícia Civil, ele sofreu um processo administrativo, ele foi demitido, mas na Justiça, pela mesma razão, ele é absolvido, ele tem que voltar para... Ele tem que ser reintegrado. Certo. Isso não acontece em São Paulo. Reintegração compulsória, né? Isso não acontece em São Paulo. São Paulo não cumpre essa obrigação. Isso está na Constituição do Estado. E como é que fica o praça? Então, o praça é o mais sacrificado de todos, porque sempre que você ouvir, por exemplo, que a polícia corta na própria carne, entenda, a polícia própria na carne do praça. A polícia é muito difícil a gente ter informação, a não ser que ocorra um fato muito grave, como, por exemplo, lá o caso do Coronel Adriano, que foi um cara que foi envolvido num grande escândalo de corrupção. Mas... Fora isso, é muito difícil você visualizar, você presenciar uma ação da polícia que demita um oficial. Inclusive porque a forma de tratamento de um processo demissório de um praça é diferente da forma de um oficial. Um oficial, por exemplo, para ser demitido, precisa de um despacho do governador. E um praça é um despacho do comandante-geral. Então, até isso é diferente. Tem duas portas de entrada e tem também um tratamento distinto internamente. E aí, se você for ver aí, sei lá, devem ter, nessa condição de policiais que poderiam voltar, algo em torno aí de uns 10 mil policiais, se você contar a história toda, né? Nossa, bastante, hein? Desses 10 mil aí, 99,9% são praças. Um efetivo que faz falta nas ruas, né? Faz falta nas ruas. Tem outras questões também que dá para debater em relação a essa coisa de efetivo na rua, né? Hoje nós devemos ter o menor efetivo da polícia militar, da polícia civil, da história, né? De São Paulo. A gente está num momento, inclusive político, muito crucial. E a gente está tendo essas oportunidades de debater sobre segurança pública aqui. Eu estou achando bastante pertinente, porque a gente está chegando nos momentos aí próximos às eleições municipais. E o que ocorre é que, assim, um personagem que é um ator da sociedade que é muito importante, que é justamente esse praça que a gente está falando, que é o policial da base da corporação. O cara que mora na favela. O cara que mora na periferia, o cara que enfrenta a criminalidade, situações adversas no dia a dia, situações que podem custar a vida dele. Ele é mal enxergado pelos dois maiores espectros políticos que a gente tem, tanto a esquerda quanto a direita. Então, o que me irrita no tratamento que a direita dispensa ao policial é que ela heroiza ele miticamente, mas não oferece nada na prática para ele enquanto categoria de trabalhador. É isso. E a esquerda demoniza. A esquerda é sempre o opressor, é sempre o fascista. E esquece que
aquele homem, aquela mulher são trabalhadores também. Se a gente é a favor dos direitos dos trabalhadores, a gente tem que pensar em todas as categorias. E essa categoria ela é central para a nossa sociedade, né? Então, hoje, eu, com 41 anos de idade, se eu tivesse que contar quantos enquadros que eu tomei de 13 anos de idade, um dia que eu estava indo para a escola, até eu deixar de ser tão jovem assim, né? Porque tem uma criminalização forte do jovem também, né? Na percepção aí da polícia, no tratamento, na abordagem. Mas eu não falo isso com rancor, porque hoje eu tenho maturidade para olhar e entender que existem questões que são maiores do que aquele policial que me deu um tapa. Aquele policial que me deu um tapa é uma consequência de toda uma estrutura que está por trás, e muitas vezes em cima dos ombros dele. A sociedade... A gente entrevistou aqui o ex-coronel da Polícia Militar, ex porque é reformado, né? Mas... Coronel da Reserva, né? O Mário Coronel da Filho. Reserva, muito obrigado. O Mário Filho, que muito gentilmente aqui bateu um papo com a gente, foi muito legal. Um cara com posicionamento mais à esquerda, tem um olhar mais humanizado para essas questões ligadas à segurança pública. É um gestor de segurança pública, tem formação na área, sabe o que está falando. E eu perguntei para ele, eu falei assim, poxa, como que a gente melhora essa relação tão complicada, por vezes tão violenta, que tem a polícia com as periferias? Né? O que é a periferia? O que é a periferia estruturalmente falando? Tirar a periferia, o Brasil desmonta. Esse, inclusive, devia ser o debate central hoje. Isso deveria de ser o segurança debate pública, né? central. Concordo. Então, assim, a direita usa o policial ideologicamente, não entrega nada para ele enquanto categoria de trabalhador, e a esquerda nem pauta. Isso é um problema, cara. Porque como é que a gente vai... Todo mundo precisa de uma coisa chamada segurança pública. O trabalhador, ele quer ir para o seu serviço, cumprir o seu expediente, voltar e encontrar a família bem, ter segurança para voltar para casa com seus bens, seja um telefonezinho desse, seja sua motinho, onde ele faz entrega, seu carrinho. E aí a gente vê uma situação hoje que as periferias estão amedrontadas com crime, porque aqui eu não vou fazer romantização do crime também não, Lógico, certo? sim. Amedrontadas com o crime, o poder paralelo, e amedrontadas com o poder do Estado, que, investido de autoridade, comete injustiça. De onde nós deveríamos esperar segurança, vem a arbitrariedade. Então, assim, uma das perguntas que eu queria fazer para você é: você acredita na construção de uma polícia humanizada? Uma polícia mais humana? Você consegue... Você crê hoje nisso, na construção de uma polícia mais humanizada mesmo? Eu queria acrescentar uma Por favor. pergunta na sua. Então tem essa pergunta que o Xerife fez, que é muito importante. E tem uma galera que também defende que não, a polícia não é essencial para a sociedade, devia extinguir a polícia, não deveria ter polícia, né? Que na minha opinião é uma viagem, né? Mas eu queria também aumentar nessa pergunta que o Xerife fez, né? Então, se precisa ter polícia e se hoje a polícia poderia ser mais humanizada ou se tem perspectiva disso, né? Como que você enxerga dentro da ouvidoria? Primeiro assim, ó, eu sou um militante do movimento negro, do movimento hip hop. A gente sempre discutiu violência policial, a gente sempre discutiu a pauta da vida, né? A defesa da vida, a garantia da vida. A gente sempre fez isso, a nossa vida inteira. Você sabe disso. A vida inteira a gente defendeu o enfrentamento à violência policial, denunciamos a violência policial. É isso, foi assim que o Racionais surgiu para o mundo, foi assim que a gente aprendeu com Racionais também, e a gente fez isso. No meio do caminho da minha trajetória, eu conheci um cara chamado Dexter. Esse cara, ele tinha 60 anos de cadeia para tirar, por vários delitos cometidos. E eu segui com ele porque eu acredito no ser humano. Eu acreditei piamente que o Dexter, com tudo que ele tinha aprontado e que tinha levado ele para a cadeia, ele poderia sair de lá e ser outra pessoa. Não ser essa pessoa que vai assaltar, que vai praticar delito e etc. E eu estava certo.
Uma né? aposta que valeu a pena, né? Foi uma aposta que valeu a pena. sociedade ganhou com um grande artista. Exatamente, grande uma ser grande humano. referência, uma pessoa que fala, as pessoas ouvem e etc. E as pessoas ouvem, não é só o molequinho lá da quebrada que se espelha no criminoso, não. As pessoas ouvem, o Mano Brown ouve o Dexter, né? Um monte de gente ouve. Juízes. Juízes ouvem o Dexter, né? Eu conheço vários juízes, são amigos do Dexter, gostam do Dexter. Professores, advogados, pessoas renomadas, né? Ouvem, escutam, conhecem o Dexter. Parariam 2, 3 horas das suas vidas para ouvir o Dexter falar sobre a história de vida dele, etc, etc. Quem pensa dessa forma não pode desacreditar que a polícia, que é composta por seres humanos, não pode ser uma polícia mais humana, ordeira, fraterna, uma polícia próxima das pessoas. De bem com a sociedade. De bem com a sociedade. Né? E eu acredito que, assim, que da mesma forma que a própria polícia, né? E aí eu tô falando do sistema policial, né? Criminaliza movimentos sociais, criminaliza lideranças políticas, criminaliza pessoas como Mano Brown, por exemplo, que é um filósofo, um doutor da periferia, assim como a própria polícia criminaliza essas pessoas, a polícia mesmo é criminalizada por essa sociedade, criminalizada, levada à criminalização pela direita, né? E criminalizada pela esquerda, consequentemente. Que fica iludindo a galera dizendo que eles têm carta branca, né? Pra fazer tudo. Mas aí na hora que explode uma consequência, é novamente aquela discussão O que cara a gente responde teve, sozinho. É o praça que Sozinho. responde. Sim. Responde sozinho. Tá, quando um desses expoentes da segurança pública aí que defende que bandido bom é bandido morto, né? Incitadores da violência. né? Incitadores da violência, CPF cancelado, etc, etc, etc. Faz uma pessoa dessa ir lá e praticar o que eles estão pregando, quando essa pessoa pratica, ele desaparece e aquela pessoa fica sozinha no banco dos réus, respondendo. Ela e a família dela, só ela e a família dela sabem o que é efetivamente Sim. o que ela passa, e etc, etc. Então, Essas acredito pessoas não muito são nisso. pacificadoras da sociedade, são, né? não Eles são. estão atrás de voto. A gente É sabe isso. disso aí. É isso. É um populismo Populismo barato. barato. Então, Que custa vidas. Que custa vidas, né? O Atlas da Violência mostra, quem tá morrendo é quem mais pode entregar pro Brasil. Né? São gerações e gerações de jovens que estão no seu melhor momento de produtividade, etc, etc. Se a gente tivesse evitado todas essas violações que custaram vidas, né? Tanto de policiais quanto de pessoas da sociedade civil, a gente poderia estar num outro patamar enquanto país, enquanto sociedade, enquanto civilização. Então, isso. E eu não acredito numa sociedade que não tenha polícia. Tem que ter polícia, não tem jeito. A polícia é garantidora da ordem. A polícia, agora, o que a gente precisa discutir é um modelo de polícia. Sim. O modelo de polícia, como essa polícia deve existir, como ela deve atuar e etc., a gente precisa discutir. E eu quero remeter isso ao povo. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, que com a história que eu tenho, né, de atuação no movimento negro, no movimento hip hop, na periferia, etc., eu acredito, e aí não me entendam mal, que eu não devo nada pro hip hop, nem pro movimento negro, nem pra periferia. Não deve mesmo, não. Lógico, eu devo postura, isso eu devo, postura sempre, a mesma pegada. Agora, do ponto de vista da construção do dia a dia, eu não devo nada. E mesmo o que eu quero fazer no pós-ouvidoria, eu acho que vai colaborar também pro hip hop, para o movimento negro, porque essas perspectivas de vida representam. Eu quero muito, quando eu deixar de ser ouvidor, continuar atuando na pauta de segurança pública, porque eu acho que é um desafio para a gente. E eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem, e precisa ser o primeiro a ser alcançado, é trazer a população para o debate de segurança pública. O povo precisa vir debater segurança pública. Embora tenham pessoas aí que defendem que quem nunca sentou numa viatura não deve discutir segurança pública, eu acho isso um absurdo, porque se a segurança é pública, ela é de interesse público. Se ela é de interesse público, quem financia essa política precisa participar dela, dizendo que política de segurança pública quer, dizendo como que ela acha que a polícia deve agir, dizendo o que ela acha que é relevante a polícia saber. Não, e ela é feita de saberes e responsabilidades interseccionadas. Você não faz segurança pública só com revólver,
só com polícia, só com colete, só com carro. Você tem psicólogo que precisa entrar aí. Quem que vai atender o policial? Eu tenho dito... É uma estrutura grande que abrange profissionais das mais diversas áreas, porque quando você vai fazer segurança pública, tem que explicar para as pessoas, porque a direita usa isso aí de forma muito perversa, né? E ludibria as pessoas, porque segurança pública não é um monte de corpo deitado no chão, sangrando. Isso é insegurança pública. Segurança pública é quando você tem vários setores da sociedade ali mais ou menos pacificados para que a vida flua, que as coisas aconteçam. É isso. O bom trabalho que a polícia militar, civil, científica tem que entregar para as pessoas precisa ser garantidor dessa ordem que você citou anteriormente, né? Então, essa falsa ideia de bandido bom é bandido morto, tá tudo errado. Tudo errado. Bandido, comprovadamente bandido, precisa ser processado, penalizado e precisa ser oferecido para ele, além do direito amplo de defesa, ele também, uma vez condenado, tem o direito à sua ressocialização. E aí as pessoas confundirem isso com defesa de bandido, tá errado também. Tá errado também. Tá errado também. Então não é que a gente não quer que as pessoas que tenham seus crimes comprovados não cumpram pena, é que elas cumpram pena, mas que elas tenham chance para ressocialização também, que é um direito constitucional. E essa pena não pode ser para a vida, né? A pena é o período que ela vai cumprir ali. A pessoa cometeu um delito, ela foi submetida à justiça, foi condenada lá a 5, 6 anos, ok. 5, 6 anos ela cumpriu a pena dela, terminou de cumprir a pena dela, ela volta para a sociedade, Exato. é reinserida na sociedade Exato. e é um cidadão como qualquer outro. E o que nós gostaríamos de ver é essa mesma força e disposição que a lei atua sobre os periféricos, sobre os negros, sobre as minorias, fosse sentida também pelo andar de cima da sociedade. Lógico. Os crimes de colarinho branco, né? Os crimes violentos, os crimes de sangue cometidos por pessoas da elite. Sim. Então, a gente vê aquela... Como é que é a palavra? Contrário de celeridade? Esqueci agora. Morosidade. Muito obrigado. É a morosidade para se mover um processo numa figura da sociedade, uma figura conhecida, que matou muitas vezes a sangue frio, a gente tem casos aí notórios. Então, assim, não é que nós somos contra a justiça, não é que nós somos contra a polícia, pelo contrário, nós somos a favor da justiça. Uma justiça igualitária, que enxerga as pessoas como a Constituição prevê, todos iguais perante a lei, não é isso? Exatamente. É exatamente isso. Então, a gente acredita nesse Estado, né? Nesse Estado democrático de direito efetivo, sabe? Que tenha efetividade de fato, né? Que as pessoas sejam tratadas iguais, conforme diz a própria Constituição, perante a lei, que as pessoas possam ter seu direito de ampla defesa, que a pessoa vá para o sistema prisional para cumprir sua pena e que lá existam alternativas de ressocialização para ela. Não pode uma pessoa ser condenada a 12 anos de prisão, entrar analfabeta no sistema prisional e sair analfabeta. Isso não é recuperação, isso não é sistema de ressocialização. Me desculpe, isso é depósito de gente. Né? Então, tem uma série de aperfeiçoamentos que o sistema de justiça precisa ter, que a sociedade precisa passar também, porque a sociedade também condena essas pessoas eternamente. Ontem eu vi um apresentador de televisão falar uma série de coisas da Suzane von Richthofen, que cometeu, que atuou num crime bárbaro contra o pai, contra a mãe dela, etc, 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 mas que tá pagando, tá... Foi processada, condenada, cumpriu pena e agora tá voltando para a sociedade. Mas é isso, ela tá pagando. Se ela tá pagando, ok, gente. Aí, mas se você tá reclamando, leva ela para sua casa. Apelo midiático, qual que esses que é o casos problema? notórios trazem. Qual que é o problema? Se fosse minha amiga, eu convidaria ela assim para ir na minha casa, almoçar com a minha família, jantar com a minha família, não tem problema nenhum. Eu não separo as pessoas em pessoas que cumpriram pena e pessoas que não cumpriram pena, né? Eu não separo as pessoas da sociedade entre aquelas que já erraram e aquelas que nunca erraram. Inclusive porque eu sei que não existem as que nunca erraram. As que nunca erraram não existem. Então, é isso. Então, eu acredito muito que a polícia é importante, né? Para garantir o Estado democrático de direito. A gente já vivenciou situações em alguns estados do Brasil, em que a polícia fez greve, por exemplo, deixou de funcionar, e os índices de criminalidade subiram lá em cima, homicídio, todos os índices de violência foram muito lá para cima. Então a gente sabe que
Uma sociedade sem polícia é impossível. O que eu acho que a gente precisa discutir é que modelo de polícia a gente quer, que tipo de polícia a gente quer. A gente quer continuar com esse modelo de polícia que a polícia é distante do povo? Ou a gente quer uma polícia próxima do povo? A gente tem experiências riquíssimas na nossa sociedade, no nosso ambiente, no ambiente brasileiro, que demonstram que é possível a população participar, por exemplo, com a política de saúde. O Sistema Único de Saúde é um sistema que foi construído a várias mãos, né? Por vários profissionais de saúde, mas ele também teve a participação popular. E a participação popular ainda está no Sistema Único de Saúde. Até hoje está no Sistema Único de Saúde e a gente tem um Sistema Único de Saúde que é modelo para o mundo. Por que na segurança pública não poderia ser assim? Exato, Eu boa. acho que é muito possível. Legal. O povo sabe o que quer, o povo quer, o povo tem noção do que ele precisa e eu acho que não... E é quem está recebendo a prestação de serviço no dia a dia, né? Então ele sabe quais as falhas, o que pode melhorar, o que está dando certo. Exatamente. né? E também a quem interessa uma polícia que não é próxima do povo, né? A quem interessa? Não sei. Os mercadores do medo, na minha opinião. Algumas pessoas, Exatamente. a poucas pessoas Há interessa. poucas pessoas. Sim. É isso. Fazer uma chamadinha aqui. Você que está curtindo esse conteúdo, estamos recebendo nos estúdios do Salam Aleikum hoje o ouvidor das polícias do estado, Claudinho Silva. Claudinho Silva com a gente aqui hoje. Mande suas perguntas para ele, que ele vai responder aqui, certo? Vai fazer parte dessa gravação aí. Certo, Walid? Salam aleikum. Acompanha Yala aí, galera. Habibi. Da hora demais. Eu queria entrar num tema também que você estava falando, porque esse discurso político, né, muitas vezes político, ele se volta contra a sociedade. Então esse negócio de bandido bom, bandido morto, esse tipo de coisa, ele é muito perigoso, porque se você viola o processo legal, amanhã você pode estar no banco de réus. São os precedentes, né? Então você está criando precedente às vezes para você mesmo. Então, o que é? Você não quer que exista um devido processo legal, que mostrem as provas de que você cometeu ou não um crime, né? Que sejam respeitados seus direitos constitucionais, A direitos quem humanos. interessa o policial marginal? Não Exatamente. cumpridor da lei. A quem interessa? Sim, A quem interessa essa incitação à violência? sim. E é o seguinte, tem muita gente que é uma ideologia, né? Que quer colocar ali o policial que está na função como um juiz ali da situação, né? Só que quando você se torna um juiz sem ter todo O aparato, aparato de provas, né, da situação, de analisar com calma aquilo, você está muito sujeito a cometer injustiças, né? Então, a gente tem um sistema legal que, na teoria, ele é muito bom, né, na minha opinião, porque você tem várias etapas ali para se processar, né, para eventualmente condenar ou absolver alguém. Só que as pessoas parecem que têm essa necessidade até sanguinária, né, de ver ali o juiz, o policial armado como um juiz da situação e ele pode decidir. decidir quem é bandido, quem não é, quem vai morrer, quem vai viver. Então, essa é uma crítica que eu faço na politização dos órgãos públicos, né? Então, tanto esquerda como direita, ambos têm as agendas deles ali, né? Só que a polícia é o que você falou. Qual polícia que a gente quer? A gente quer uma polícia legalista, que siga a lei, Exato. que siga os processos legais, os direitos humanos, né? Eu acho que é para isso que a gente tem que batalhar. Agora, o que você acha que pode ser feito, qual trabalho pode ser feito para que essas instituições não sejam sequestradas por esses movimentos ideológicos, né? Por qualquer movimento partidário, qualquer movimento ideológico, e seja algo focado na legalidade, na Constituição, nos Boa. direitos, né? O que você acha que pode ser feito tanto pela polícia, como pela ouvidoria, como pela sociedade, para que haja mais essa conscientização, esse trabalho focado na lei, né? Sim. A ouvidoria, eu acho que uma das grandes tarefas da ouvidoria, talvez a maior tarefa da ouvidoria, é garantir legitimidade para a ação policial. Então, para a ouvidoria, o maior princípio que ela precisa ter na atuação dela é o princípio de que a gente precisa que a sociedade reconheça a polícia e legitime a atividade da polícia, né? Então, acho que
toda a atuação da ouvidoria precisa ser nesse sentido, né? Então, sempre que a ouvidoria se posiciona contra uma morte decorrente de uma ação policial, todas as vezes que a ouvidoria, por exemplo, propõe a criação de um grupo de trabalho para a gente discutir saúde mental nas corporações policiais, todas as vezes que a ouvidoria lança um elogio a um policial que chegou lá, ou chegou, mesmo que tenha vindo ex officio, viu uma matéria na imprensa, uma ação policial que protegeu as pessoas, que não colocou ninguém em risco, mas que foi vitoriosa, que foi... lança esse elogio e etc. Então, acho que todas as vezes que a ouvidoria está fazendo isso, ela está colaborando para que a gente tenha tá dando exemplo para que a gente tenha uma corporação, ou as corporações, né, estejam cada vez menos enviesadas no que diz respeito a questões ideológicas, né? Então, eu acho que a ouvidoria faz esse trabalho. Pode melhorar? Pode melhorar. Pode melhorar muito. Inclusive, do ponto de vista tecnológico. A gente hoje dispõe de muitas ferramentas tecnológicas que até hoje a ouvidoria ainda não faz parte, não usa, não tem à sua disposição, que podem qualificar mais o trabalho da ouvidoria, podem valorizar mais as nossas corporações. Eu acho que a gente precisava ter, primeiro, legislações muito precisas no que diz respeito à ideologização de instituições e corporações, né? Especialmente instituições como as instituições policiais, que você abre um precedente de risco para a própria democracia, certeza, né? Exatamente, exatamente. O papel que essas instituições têm na manutenção do Estado Democrático de Direito, na garantia do Estado Democrático de Direito, né? E na manutenção da ordem pública é fundamental, é importantíssimo. Então, é muito relevante que a gente tenha legislações que garantam essas perspectivas, e é importante também que, na minha opinião, haja um pacto nacional de defesa dessas instituições, especialmente essas que atuam com uma delicadeza de serem, né, instituições que são efetivamente o braço armado do Estado, né? Sim. Prestam um serviço público, né? Presta serviço público. A gente precisa ter controle disso, a gente precisa ter monitoramento disso, né? À medida que você percebe que um oficial ou um praça está arrumando, né, para um debate mais ideologizado, na minha opinião, um agente de segurança pública não deveria nem ter rede social. Sabe? Não porque ele não merece ter. Talvez ele até pudesse ter, mas como uma pessoa comum da sociedade, para colocar lá seus momentos de lazer, de atividade familiar, etc, etc. Mas para discutir segurança pública, apresentar suas ideias, etc, etc, eu não acho. Não estou dizendo com isso que um agente de segurança pública não deva pensar, não deva ter opinião formada, contrário. Pelo contrário. A hora que ele veste a farda, ele precisa respeitar a lei, Exatamente. ver o que está escrito na lei e seguir o procedimento. Ele precisa ter esse equilíbrio que a gente está discutindo aqui Isso desde é difícil, o princípio. isso é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Mas é importante que se tenha. Sim. É importante que se tenha, porque senão a gente vai viver isso, né? A gente vai viver situações de corporações inteiras serem sequestradas por um pensamento, por um corte de pensamento da sociedade que efetivamente não deve ser o da instituição. As instituições como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica, assim como a Polícia Federal, assim como a Polícia Rodoviária Federal e etc., elas precisam ter padrões de atendimento da sociedade que estão isentos do olhar ideológico. Excelente. Porque senão a gente... Agora, eu vou puxar uma pergunta cabeluda aqui. Você acha que essa despolitização das polícias, ela é possível tendo como chefe supremo da polícia o governador do estado, que é um político e que muda cada 4 anos? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu penso que é muito difícil. É lógico que a gente precisa encontrar um caminho equilibrado de debate sobre quem efetivamente é o chefe da polícia, né? Não sei se talvez seria um caso de criar um conselho superior
que envolva tanto a polícia quanto outros entes institucionais, Ministério Público, Tribunal de Hoje, todas as Justiça, polícias, o chefe supremo delas são os governadores. são os governadores. A São os civil e a governadores. militar são os governadores, né? E a federal Presidente da é o República. presidente. Presidente da República. Então, a gente precisava achar um caminho aí que desse esse equilíbrio, né? Eu acho que discutir isso é importante, é saudável e pode colaborar para que a gente ache sim, um caminho mais adequado. Eu pergunto e eu falo isso também porque parece que cada 4 anos entra um novo governador e muda toda a diretriz da polícia. Então é farda nova, agora é viatura pintada desse jeito, agora é operação ali dessa forma. A gente tá vendo aí a operação do Tarcísio Usa ou na não usa Baixada. boina, né? Usa, não usa boina, usa câmera, não usa. Então são coisas assim que sempre tá mudando, né? Dependendo do interesse, de quem que Só tá que precisa fazendo. mudar, não muda, né? Exatamente, que é essa discussão central de como aproximar a polícia com a sociedade. Porque fala-se muito do como que a polícia é cruel com a sociedade. Fala-se pouco do quanto que a sociedade é cruel com a polícia. Porque essa noção equivocada de segurança pública, que é aquela que eu falei anteriormente de corpo no chão, quem é que fica com esse ônus psicológico, por exemplo? É você que coloca no Facebook bandido bom é bandido morto? Ou é o cara que foi lá e ceifou a vida do cara que você acha que tem que deitar mesmo, que tem que morrer mesmo? Quem é que fica com esse ônus? Porque a sociedade aplaude matança. Obviamente não é toda a sociedade, senão a gente estaria num buraco muito maior. Mas muita gente que compõe essa sociedade aplaude quando a polícia mata um suspeito, por exemplo. Mas com quem que fica o ônus psicológico do trauma que é você tirar a vida de um indivíduo? Fora o risco, né? Fora o risco, cara. Que todas as pessoas têm. Então, assim, parece que Quando o policial sistema puxa o gatilho. Quando tem o uma policial puxa o receita de gatilho, como marginalizar esse trabalhador, esse policial. Aham. De como torná-lo como é que eu posso dizer? Uma ferramenta política, Uma ferramenta né, praticamente. política. Mas é uma vida que tá ali. Sim. É uma vida. E com as ferramentas que ele detém, armas, instrumentos de repressão, ele pode ameaçar outras vidas inocentes também. Exatamente. Então é um problema muito complexo, né? E essas vidas inocentes que ele pode ameaçar, Geralmente. pode ser... Não, geralmente a gente sabe quem são. Mas também pode ser quem defende essa postura dele, Uhum. né? Porque tá tudo bem até acontecer comigo. É verdade. Uhum. Tá tudo bem até acontecer comigo. Então, a pessoa que defende que aquele corpo tem que ser jogado ao solo, né? Com um tiro de fuzil, pode sobrar um tiro de fuzil para ela Sim. também. Até defendendo o corpo dela no solo amanhã. Exatamente. Exatamente. Essa lógica é uma lógica que também pode atingi-la, né? Uhum. E aí, quando atinge, mas era inocente, etc, etc, etc. Gente, não é se é... O debate não é se é inocente ou se não é inocente. O debate é que existe um Estado democrático de direito que está vivo, né? E esse Estado democrático de direito determina que mesmo aquela pessoa que se tiver ou atuando em contraponto com a lei, ela precisa ser submetida a um devido processo legal. Exato. É isso. Uhum. É isso, Não entendeu? temos pena capital no Não. Brasil. E mesmo estados no mundo, que eu digo, né? Porque no Brasil nunca teve. E mesmo lugares no mundo que tem pena capital, tem um monte de lugar que tá revendo, né? Esses conceitos. Porque tem Então, falhas no processo. Tem falhas no processo. E essas falhas podem ser determinantes Com certeza. para que você coloque uma pessoa que não deveria ser morta no corredor da morte. Claudinho, você chegou a sofrer algum tipo de ameaça ou represália em função do cumprimento das suas funções? Segundo, nós temos lá na ouvidoria uma servidora que tem 29 anos de ouvidoria. Segundo ela, eu sou o ouvidor mais ameaçado da história. Segundo ela, eu sou o ouvidor mais ameaçado da história. Eu recebi, sim, algumas ameaças, algumas tentativas de intimidações, mas eu tenho tocado a vida, sim. Inicialmente, quando você não tem essa... Nunca lidou, né? Nunca teve que lidar com essa situação,
você sim desenvolve uma apreensão, você tem algum receio, etc, etc. Mas depois de um tempo, você também coloca na sua cabeça, senão você pira, de que se chegar o dia, chegou o dia, né? Então, mas é lógico, a gente toma todos os cuidados, a gente busca estabelecer uma forma de atuação que não facilite a vida de quem está com esse pensamento contra você. Então, eu ando com escolta, né? Não dispenso a escolta, em hipótese alguma, estou sempre com a escolta. Não tenho rotina definida, eu tento não estabelecer uma rotina, né? Quando eu estou em casa, eu procuro me preservar, não fico em porta de boteco, não fico... A gente mora na periferia, sabe, né? A diversão da periferia é um boteco, né? Uma beira de campo, uma beira de espaço de uma praça, etc. Acaba tendo que a sua vida pessoal precisa ser conduzida de uma forma a assumir também esse papel, É isso. inclusive em momentos de lazer. É isso. É muito, muito bem pensado. Tudo muito bem pensado para poder nos facilitar, né? Certo. Mas é Certo. isso. A gente... A natureza do trabalho, inicialmente, a gente já pensava que isso poderia ocorrer, né? Então Com a gente certeza. tem tomado todo o cuidado, tem buscado se preservar. Sou pai de família, tenho uma filhinha de 2 anos e meio. Preciso... E geralmente a denúncia vem, claro que tem denúncia que é infundada, mas tem denúncias que têm fundamento e você está tratando ali de um policial criminoso, né? Alguém que é mal intencionado, né? Por vezes. Então, Sim. realmente não deve ser fácil. Já teve denúncia que veio de policial, teve denúncia que a gente descobriu que era policial militar, teve denúncia que a gente descobriu que era policial penal, teve denúncia também de gente da sociedade. Teve gente que falou assim, tem uma pessoa ali que falou que vai matar o ouvidor porque ele quer ficar famoso. E aí, lógico, a gente vai atrás, faz boletim de ocorrência, a polícia vai atrás, busca informação, até que a gente consiga um resultado. Tem um que já foi condenado em 2 instâncias. Na primeira instância e na segunda instância já. Estamos correndo atrás. Tudo que a gente busca de informação, a gente vai atrás e busca a justiça. O corporativismo policial atrapalha o bom desempenho do seu trabalho? Atrapalha. De qual forma? Atrapalha porque, em geral, a gente sabe, ninguém aqui é leigo, ninguém não imagina que isso ocorra. Em geral, os policiais, eles têm grupos de WhatsApp, eles têm grupos em que eles se organizam, em que eles dialogam entre si, e tem uma questão muito relevante também, que o policial, quando ele vira policial, a própria instituição polícia o ensina que ele não tem mais amigos, né? Que os amigos dele é a polícia, né? É a própria polícia. E a família dele. A família e a polícia. Então, isso faz com que eles se fechem muito entre eles, né? Certo. E tenha pouca penetração, uma outra ideia, um outro pensamento, um outro caminho de tentativa de diálogo. Então, isso atrapalha bastante, né? Embora a gente tenha tentado fazer um trabalho de busca de quebrar esses paradigmas, né? De dialogar no sentido de que, por exemplo, eu sou um ouvidor que defende muito a praça. Eu acho que a praça é muito injustiçada dentro da corporação polícia militar, por exemplo. Então eu defendo muito a praça, eu acho que a gente precisa valorizar mais a praça. A categoria mais frágil da hierarquia, mais frágil, né? da hierarquia. A base Exatamente. é a mais importante também. E é quem lida efetivamente Exato, com as quem questões, tá na ponta, né? Quem tá na ponta. E eu, tendo a origem que eu tenho, tendo a história que eu tenho, eu não poderia ter uma outra postura senão enfrentar e batalhar para que essas injustiças, essa pouca valorização que a praça tem, deixe de existir. Então, a minha luta é em defesa da praça, assim. Embora eu respeite muitos oficiais, Claro. lógico, a gente compreende o papel dos oficiais, né? A gente não compreende as injustiças praticadas por alguns oficiais. Agora, a gente compreende o papel dos oficiais, a gente compreende que é uma estrutura totalmente hierarquizada e que o que justifica a hierarquia é o controle, né?
A gente sabe que muito da justificativa da hierarquia é o controle, etc. E a gente, então, respeita esses princípios, mas a gente acha que um policial mais bem pago, um policial com mais proteção social garantida pelo Estado, um policial que tem atenção à sua saúde, especialmente à sua saúde mental e etc., pode produzir mais e melhor. Que tem a Talvez voz, não precisa fazer bico, né? e tem a voz dentro da Exatamente. corporação, da Que própria tem a corporação, voz, né? que tem a voz, que... Porque assim, como que hoje funciona dessa forma, né? Como que a pessoa que faz o trabalho lá na ponta, que vai lá, se coloca, que se arrisca mais, que tem mais contato com a população, etc., não tem voz, né? Uhum. Não pode dar esse feedback para dentro da corporação. Isso, na nossa opinião, é um desperdício, Sim. né? Porque essa pessoa poderia ser o indutor ou o caminho de interlocução da sociedade com a própria corporação. Então, E a experiência do cara na rua, ela é direta e pode trazer muita contribuição, né? exatamente. Porque os oficiais, eles geralmente estão em trabalhos mais administrativos, né? De administração, de coordenação, de operações e tal. Agora, quem tá na ponta da lança ali sabe o dia a dia, né? Como Conhece funciona as a comunidade, dinâmicas, né? conhece a dinâmica de cada comunidade. comunidade. Exatamente, o né? cara poderia ter Conhece essa... quem são as figuras-chave de cada comunidade, né? Sim, Então, o cara que é um comerciante, que, por exemplo, é o líder dos comerciantes. Esse cara sabe quem é o cara que mais mobiliza, mais organiza os comerciantes. A mesma coisa, o papel de uma liderança política local, uma pessoa que exerce ali uma certa liderança social. Então, isso tudo é esse policial que está lá na ponta, que vai conseguir mapear, que vai conseguir saber quem é quem, que vai conseguir saber as fragilidades de cada um. Ó, aquele ali é mais nervoso, tem que saber chegar. Aquele é menos nervoso, sabe? Então, isso tudo é muito relevante. Essas informações são informações extremamente importantes, fundamentais, para poder moldar uma corporação, a atuação de uma corporação, né? sim. E isso hoje não é Agora considerado. você julga que existe um problema de formação ou um problema institucional para ocorrer esse tipo de coisa? Porque a formação policial é que, somente por praça, né? Você vai seguir ordem do superior e é isso aqui que você vai fazer. Não Eu acho que é tem- sistêmico. Tá. O problema é sistêmico. Existe um sistema que faz com que exista uma formação que não há... Por exemplo, nós temos uma formação na Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo é exemplo para o Brasil de grade curricular, de formação, no que diz respeito a direitos humanos. Só que essa formação em direitos humanos é uma formação que desconsidera a formação em direitos humanos na prática, que desconsidera o debate de letramento racial, que desconsidera uma série de questões que são muito relevantes para poder... por exemplo, hoje, um deficiente auditivo, ele corre um sério risco de numa abordagem morrer. Ele corre um sério risco de numa abordagem morrer. Um autista, nível 3, ele corre um sério risco de uma abordagem morrer. Um esquizofrênico. Então, Inclusive, É verdade isso. já teve alguns casos assim. muitos né? casos, Sim. Então, é muito relevante que a gente reveja uma série de questões, mas, na minha opinião, é sistemático. É um sistema que leva a gente a ter o que a gente tem hoje. Porque também tem aquela ideia do militarismo, né? Que algumas pessoas colocam essa responsabilidade no modelo militar, né? O que você vê, como você vê o militarismo? Na essência, né? Na minha opinião, o militarismo ele é uma coisa boa, né? Você tem uma ordem, você tem procedimentos iguais, né? Para todos ali. Só que o problema é quem tá no topo, né? Quem tá no topo comanda toda a cadeia. Então, como que você vê que o militarismo hoje ele se tornou um problema dentro da realidade da polícia militar, no caso? Nós temos um problema sério. Inicialmente, nós precisamos, na minha opinião, a gente precisa discutir o começo de tudo. O começo de tudo é um decreto de 69, 667/69, que é um decreto da ditadura militar que dá origem às corporações policiais militares, principalmente, né? E esse decreto estabelece que a polícia militar ela é força auxiliar das Forças Armadas, né?
E esse decreto, no seu caput, ele traz uma menção objetiva ao AI-5. Uhum. Então, eu acho que isso por si só já demonstra que esse modelo é um modelo que não dialoga com a nossa perspectiva democrática. Ainda mais do jeito que foi utilizado, né? Exatamente. O AI-5 é o ato institucional mais doloroso da ditadura militar, mais violento, que mais violou. Então, eu acho que tem essa questão. E diante disso, eu penso que se a gente permanecer com esse modelo, né, pensado a partir do AI-5, a gente não vai chegar nessa polícia que a gente discutiu aqui, que a gente sonha, que a gente gostaria que existisse, né? Então, eu penso que discutir a desmilitarização pode ser uma saída, sim. Uhum. Mesmo entendendo que a militarização ela tem a ver com controle, ela tem a ver com hierarquia dialoga com controle, etc. Mas a gente vê em muitas, por exemplo, nós estamos agora vivenciando um Congresso Nacional extremamente problemático, né? Uhum. Porque os polos têm dado muita confusão nos polos, inclusive com perspectivas de vias de fato entre eles, né? Mas quando a semana passada o Lira bateu na mesa e disse: eu vou criar uma ferramenta aqui que vai fazer com que vocês parem de brigar, ele demonstrou que ali tem hierarquia, Uhum. né? E ali não é um ambiente militar. Então, não necessariamente o controle se dá pelo militarismo. Uhum. Pode se dar pela hierarquia. E a hierarquia, ela não precisa ser militar. Ela não precisa ser militar. As guardas municipais são uma demonstração disso. Verdade. As guardas municipais não são instituições militarizadas. Ah, tem influência? Pode ter influência. Tem uma estética meio militar, né? Tem influência? Tem influência. Pode ter influência sim. Mas não é militar. Uhum. E funciona. Funciona. Certo. E nas guardas, só tem uma porta de entrada. O cara entra lá dentro ele acende e ele pode chegar em inspetor. Carreira completa. Carreira completa. Uhum. Então, eu acho que pode ser um experimento, pode ser um caminho. Claudinho, né? explica para nossa audiência, por favor, como é que pode um cidadão comum encaminhar uma denúncia de abuso, de autoridade, de agressão indevida à ouvidoria? Nós temos vários canais, né? Certo. Os canais oficiais nós temos um telefone de ligação gratuita de todo o estado de São Paulo, que é o 0800 017 7070. 0800 017 7070. O outro canal é e-mail, ouvidoriadapolicia@sp.gov.br. ouvidoriadapolicia@sp.gov.br. O outro canal é pessoalmente, né? A ouvidoria fica aqui na capital, na rua Japurá, número 42, bem próximo à Câmara Municipal, ali na Bela Vista. Essa rua Japurá, ela sai em frente à Câmara Municipal. Rua Japurá, número 42. Então a pessoa pode ir lá presencialmente. E aí tem o celular do ouvidor, tem o celular de alguém que trabalha na ouvidoria, que alguém conhece. Tem esses outros canais também. Mete o louco, hein, que trote é crime, não vai atrapalhar o trabalho do ouvidor, hein? Senão você se enrola também, viu? E a gente também atua ex officio, né? Então, saiu uma notícia na imprensa, em rede social, Vocês têm autonomia para a gente abre o acompanhar. procedimento e pede informação. Da hora. Então, tem várias possibilidades. Uhum. A própria rede social da ouvidoria também é um caminho. Se a pessoa entrar lá, mandar uma informação, a gente já vai atrás de pedir esclarecimento, de pedir abertura de Fica a procedimento. dica aí pra galera, pra mandar elogio, né? Denúncia, pra Elogio tudo, né? também, É importante, sugestões. mais uma vez, é importante as instituições terem essa métrica, esse feedback da sociedade pra saber o que tá dando certo e o que tá dando errado. É isso. né? Quer participar, quer colaborar com a política de segurança pública? Procura a ouvidoria da polícia. Da hora. Claudinho, a gente vai sair só um pouquinho dessa seara da segurança pública.
Aham. porque você é um homem de biografia rica. A gente falou no início do bate-papo sobre a sua participação valorosíssima em relação à cultura hip-hop, a militância no movimento negro. E uma das perguntas que eu estava olhando aqui pro roteirinho que a gente fez, você presenteou o Papa Francisco Pô, com um exemplar do disco do Racionais Essa aí foi MCs. A inusitada. gente falhou de não ter a foto aqui. Era pra ter Foi. a foto aqui desse momento. Mas Mas que dá um Google aí que vocês... é fácil, é só... você é só- presenteou o Papa Francisco com o exemplar do disco do Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, aquele clássico que arrebatou as periferias no final dos anos 90. Muito louco isso aí. E você foi lá e entregou pro chefe máximo pontífice católico, um homem cuja posição faz com que ele fale, dialogue com metade do mundo, o mundo inteiro, na verdade, né? Uhum. Então, um momento de muita importância para a cultura brasileira. Ixi, aí, se a gente pensar na abrangência disso, é muito grande, né? Não é só o hip hop, não é só o negro, não é só a periferia. Ali tem um momento muito, muito ímpar, né, cara? É isso mesmo. Escreve um pouquinho desse momento pra gente. Quem tiver em casa aí, digita lá no Google, disco do Racionais para o Papa. Que vai aparecer Que um monte de momento, hein, coisa, meu irmão? o Brasil inteiro. Que momento, hein? Muito louco. Eu trabalhava eu era coordenador de juventude, e aí um dia eu cheguei no gabinete do prefeito, do Haddad, e aí todos os assessores do prefeito ali mais próximos estavam na sala do chefe de gabinete pensando e batendo a cabeça sobre o que o prefeito levaria para o Papa, porque o prefeito ia participar de um seminário lá no Vaticano sobre mudanças climáticas. E era praxe, né? Diplomático, né? Você levar alguma coisa que simbolize a cidade pro Papa, né? Então você estava pensando, pô, nós vamos no mercado municipal, mas o que a gente vai achar Mostra no deixa mercado? mortadela pra ele. O que a gente vai achar para levar? Bolinho de bacalhau. Exatamente, vamos pensar, estão pensando. Aí eu cheguei e falei, o que vocês estão aí atordoados? E tipo assim, era uma quarta-feira, isso. Era uma quarta-feira e o Haddad viajava no sábado à noite Certo. pro Vaticano. E aí, não, é que a gente tá aqui batendo cabeça tentando descobrir o que o prefeito vai levar, assim, simbólico da cidade, que simboliza a cidade, pro Papa. Aí eu falei assim, pô, o Papa Francisco, né? Aí eu falei, pô, leva um disco do Racionais. Como assim um disco do Racionais? Pô, o Papa, esse Papa aí é um Papa que discute desigualdade social. É um tema que, para ele, é muito relevante, muito importante. O maior símbolo de enfrentamento às desigualdades sociais que a gente tem na cidade de São Paulo chama-se Racionais MCs. Leva um disco do Racionais. Certeiro. Aí o chefe de gabinete falou, peraí. Saiu, foi lá na sala do prefeito, deu 5 minutos ele voltou. Não, o prefeito topou. Aí eu falei, show de bola, agora sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ali na galeria, né? O gabinete do prefeito tá no viaduto do chá. Vocês vão na galeria, compram um disco do Racionais. Eu ainda até pensei num CD. Compra o disco do Racionais e leva pro Papa. Aí o chefe de gabinete, não. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer um disco autografado. Vou levar o disco sem a assinatura dos caras pro Papa? Aí eu falei, pronto, agora é o meu problema. Como que eu vou achar esses caras pra assinar um disco? Aí eu liguei pra Eliane Dias, esposa do Mano Brown, e falei, Eliane, é o seguinte, ó, tava aqui na sala do prefeito, o prefeito vai pro Vaticano, quer levar um disco do Racionais. Que tava tentando descobrir o que levar pro Papa, eu sugeri um disco do Racionais, ele topou. Tem um disco do Racionais aí? Eu falei, Claudinho, tem um disco aqui, mas ele já foi usado. Ele não é novo, não, ele já foi usado. É um Sobrevivendo no Inferno, é um disco de vinil duplo, mas ele já foi usado. Mas não tá zoado, não, tá bonito. Aí eu falei, é esse, Eliane, é esse aí. Aí fomos lá, pegamos. Tá novinho o disco, tá novinho. Só tava fora do plástico, tava novinho. Aí pegamos. Aí eu falei, Eliane, agora eu preciso achar esses caras. Preciso achar esses caras pra eles assinarem o disco, porque o prefeito quer levar o disco autografado. Mas isso já era quinta, porque ele conversou com a gente na quarta, era tarde. Quinta nós começamos a correria. Aí vai atrás desses caras, hein? Aí fizemos contato com a galera da Fundão. Ah, o Brau tá aqui. Fomos pra lá, o Brau já não tava mais, tinha sumido. Aí, beleza. Aí, quando tava lá no... Quem fez esse corre foi o Cavanha.
Cavanha. Abraço, Cavanha. Marcelo Cavanha. Trampava comigo na Sangue bom, coordenadoria tá lá de na juventude. cultura agora. Tá lá na cultura, sangue bom. Aí o Cavanha foi pro Capão, não encontrou o Brau. Aí quando o Cavanha tá lá no Capão, os caras falam assim, mano, o Ed Rock tá na Madalena, corre lá. Aí o Cavanha corre pra Madalena. Aí conseguiu pegar o Ed Rock. Aí o Ed Rock autografou o disco, né? Ele escreveu Deus nos abençoe e autografou o disco. Aí quando o Cavanha tava na Madalena, que ele ia voltar pro Capão, mano, o KLJ tá lá no centro. Corre, que o KLJ mora ali no centro, É. né? Corre. Aí correu lá, catou o KLJ. Aí daqui a pouco, corre, que o Brau chegou aqui. Ele vai ficar aqui até umas 8. Aí foi lá, conseguiu pegar o Brau. Nós não conseguimos pegar a assinatura do Blue, mano, que o Blue tava fora de São Paulo. Acho que ele tava em Peruíbe, tá em alguma coisa assim, nós não conseguimos. Mas o disco foi assinado pelo... O Papa deve estar ouvindo até hoje aí. pelo Não, é que as pelo fotos que eu Brau. achei parece meio montagem. Eu queria achar a foto mesmo. Entrega, não é? né? Isso aqui não é... Não Foi é as Sobrevivendo fotos. no Inferno. E aí o disco que a Eliane tinha era o Sobrevivendo no Inferno. O Sobrevivendo no Inferno é um disco todo baseado na Bíblia, É. né? Então a capa é uma cruz enorme. Então é um disco todo Ele vem baseado na dividido Bíblia. como se fossem os livros, né, bíblicos? Exatamente. Então, música capítulo 4, versículo 3. É Gênesis. porque ali é o quarto disco Aham. e a terceira faixa. É, Então, tá capítulo 4, versículo Versículo 3. Louco, né? muito louco. Que louco, hein? Então, isso teve uma repercussão esplêndida, assim, muita Mundial. coisa, mundial. Pra você, o que significou essa entrega, assim? Ah, cara, pra mim significou juntar, né, aquilo que eu sempre... O Racionais sempre foi o nosso guia, né? O nosso guia. Então, as músicas do Racionais é meio que o nosso manual de instruções. Então, foi juntar isso, esse pensamento, esse sentimento, com alguém que a gente enxerga nele uma perspectiva efetiva de mudança de um pensamento na sociedade, né? Especialmente nesse momento que vive a Igreja Católica. Então, para mim, é isso, o simbolismo de você poder ofertar para essa pessoa, né, Muito bonito. esse instrumento fundamental, Pra que ele, foi com o nosso certeza, instrumento foi... de sobrevivência. Para o Papa, com certeza, foi bem inusitado, né? Exatamente. sido- Deve ter sido uma coisa louca. Aham. Aproveitando que a gente acabou entrando nessa seara, como que é o Claudinho, a espiritualidade do Claudinho, a religiosidade, você tem alguma fé? Eu acredito em Deus e respeito muito todas as religiões. Ora. Na minha opinião, diante das desigualdades que a gente vivencia e testemunha no mundo, as religiões são um ponto de equilíbrio para o mundo, sabe? Eu tenho muita proximidade com o candomblé, né? Já fiz buri, já frequentei uma casa de candomblé, acabei me afastando em razão de uma catástrofe que ocorreu nessa casa. O pai de santo morreu, aí houveram alguns problemas nessa casa. Certo. Hoje eu tô mais afastado, mas eu continuo me considerando um homem de candomblé, né? A minha esposa é católica, eu acompanho ela muito na igreja, porque é minha esposa, minha companheira, eu preciso estar com ela, Claro. assim como ela tá comigo em todas que eu tô. Ela gosta também de candomblé, mas ela é católica, foi criada em catolicismo, foi educada ali, família toda católica. Então acaba acompanhando ela. Eu tenho certeza absoluta que a hora que eu voltar a frequentar o candomblé, ela vai me acompanhar lá também. Legal. Porque ela é dessas, assim, que tá junto... Tá no fechamento. Tá no total. fechamento Legal. total. Então eu acredito, mas assim, eu não tenho nenhum problema com nenhuma outra religião, assim. Eu respeito muito todas as religiões, eu tenho um carinho especial pelas religiões em razão disso que eu disse no começo, né? Que eu considero as religiões um ponto de equilíbrio do mundo, assim. Então, Inclusive, você Eu- acha que a religião pode ser também um guia ou um guarda dentro das instituições policiais, por exemplo? acredito muito nessa possibilidade, assim, de que as religiões, elas podem colaborar para a formação Do desse indivíduo agente ali, público, né? Desse indivíduo, assim. Uhum. Então, elas podem colaborar. Esse equilíbrio que as religiões dão para o planeta também pode se transformar num equilíbrio para esse agente público. Então, eu super boto fé, assim. Legal. Acredito demais. Isso é muito interessante mesmo, porque é uma medida também de
de segurança, né? Você ter princípios religiosos, norteadores, desde que esses princípios não tenham uma racialização de Deus, né? Ou um grupo escolhido, ou então, né, um povo que é melhor que outro, né? Sou entusiasta, cara, muito entusiasta, sim. Sempre que sou convidado para ir numa igreja evangélica, vou. Da hora. Hoje mesmo, antes de vir para cá, um amigo me ligou e falou assim: pô, eu tô aqui com o apóstolo Agenor Duque, que é apóstolo, se eu não me engano, da igreja Maranata. Aí ele falou: tô aqui na padaria, vem aqui, vem, eu quero te apresentar o apóstolo. Eu fui lá. E aí sentei na mesa com eles, tomei um café, conheci o cara, discutimos, conversamos um pouco, aí eu contei um pouco da minha história, que a minha avó era evangélica, né? Então eu tava explicando para ele que, assim, eu fui criado nesse ambiente. E a minha avó acordava a gente todo dia, que a minha avó, 5 da manhã, tava de joelho lá no assoalho da casa, que era barraco com assoalho, né? No assoalho da casa, orando. E ela acordava a gente e, não contente, acordava os vizinhos, porque ela orava muito alto. Então eu cresci nesse ambiente, né? E eu tava contando pra ele, porque ele falou: pô, como que eu posso te ajudar? Eu falei: a princípio, orando. A princípio, Legal. orando, pra gente ter proteção, pra gente ter discernimento, pra gente conseguir fazer o melhor trabalho e tal. E aí ele ficou entusiasmado com essa resposta, né? E aí no final da nossa conversa até fez uma oração pra mim e tal. E estabeleci ali um laço, né? Legal. Mas é isso, eu respeito todas as religiões, gosto de todas elas. Tenho um afilhado batizado na Umbanda. Tem um afilhado que foi batizado na Umbanda. A gente fez o batismo na Umbanda porque a mãe era umbandista. E agora tá convidado pra conhecer a mesquita também. Também. Pô, vou com o maior prazer. Prazer vai ser nosso de Já poder teve contato com o conduzir Islã? você. O contato que eu tive com o Islã é através dos meus amigos, o Lelê, o Shabazz, esse contato, mas ir numa cerimônia, ir numa atividade religiosa eu nunca fui. Vamos criar essa Legal. oportunidade. Mesquita Pô, por tá favor, aberta. tô Se Deus quiser, legal. dentro, quero muito. Ficou alguma coisa aí, Walid? Eu acho que até pelo tempo aí do nosso convidado aí, ele pediu aí pra gente seguir um certo limite. Da Uhum. minha parte, eu tô muito feliz de estar nessa conversa, de poder participar. Acho que deu pra construir um raciocínio muito legal pra galera que tá ouvindo também, né? Esquecer um pouco desse negócio ideológico, partidário, interesses, agendas de cada um e focar no que importa, que é direitos humanos, garantia de um Estado democrático, né? Isso que a gente quer para a sociedade, né? E tem também que se a gente zerar todos os assuntos, qual desculpa que a gente vai usar pra chamar o nosso convidado? Também não vai novamente, ter, né? com certeza. Já Precisa tá de uma parte Nem, 2. nem saiu, já tá convidado a Vou voltar. A gente agradece imensamente a contribuição que você trouxe para esse projeto. Falar um pouquinho com a audiência nossa aqui. Você que gostou desse episódio, não conhecia o Salam Aleikum ainda, hoje teve o prazer de ouvir as ideias, a história do atual ouvidor das polícias do estado de São Paulo, meu amigo Claudinho Silva, que muito nos honra com a sua presença aqui. Curtiu esse programa? Ajuda a gente a crescer, Habib. Como é que você faz isso? Acompanhando a gente nas redes sociais, compartilhando os nossos conteúdos, assinando, sobretudo, os nossos conteúdos, certo? Mostrando para amigos e familiares e fortalecendo aquele cafezinho também, né? O Pix fica fixado aqui na sua tela, de modo que você pode contribuir materialmente para a continuação deste projeto aqui, primeiro podcast islâmico do Brasil. Falando de temas da sociedade, da contemporaneidade, falando de tudo, certo? Mostrando que muçulmanos também participam da sociedade. Exatamente. Né? E que é importante a gente debater esses temas que são temas bases aí para todo mundo, né? Que vão trazer melhora para todo mundo. Claudinho, vou deixar um espaço de voz para suas considerações finais. Novamente, em nome de toda a equipe do Salam Aleikum, gostaria de agradecer você por ter concedido essas horas pra gente. Forneceu, com certeza, um material muito valioso pra gente. A gente fica muito agradecido com toda essa movimentação. Eu sei que seu tempo é concorrido, que você tem agenda, mas mesmo assim, muito gentilmente aceitou nosso convite. Deus conversou abençoe. aqui de peito aberto com a gente, na transparência, daquele jeitão nosso, da quebrada. Um abraço para toda a comunidade do Monte Azul. Parabéns, Claudinho, pelo bom trabalho desempenhado até aqui. Não só como ouvidor, mas toda essa sua trajetória anterior que veio construindo hoje esse lugar tão importante, fundamental que você ocupa. A palavra é sua. Fica à vontade.
Pô, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui trocando essa ideia. O Shabazz é um grande amigo, um parceiro. A gente já se conhece do ativismo, da militância, do rap, da poesia, da rua, né? O Alid conheci hoje, mas Prazer enorme. te ofereço minha amizade Opa. verdadeira e prazer sincera. enorme. E dizer para as pessoas que a gente está à disposição, né? Nessa função que a gente está, mas dizer para as pessoas que a gente está à disposição, né? É importante que as pessoas saibam que mesmo nessa condição que a gente está, né? Nessa posição que a gente está, a gente não tem nenhuma dificuldade de lidar também com a crítica, né? Então nós estamos abertos para receber as demandas que as pessoas têm, inclusive se essas demandas forem a crítica. Então, quiser trazer a crítica, pode vir, ela vai ser muito bem-vinda, a gente vai ouvir, vai entender, vai buscar trabalhar em cima dela para que a gente possa aperfeiçoar a nossa atuação também. Então, a gente está muito à disposição, pode contar com a gente. Tem várias pessoas que já me procuraram para poder fazer crítica e hoje são pessoas que conversam comigo todos os dias praticamente. Legal. Acontece algum fato, vem, eu acho que isso aqui deveria ser isso, acho que mesmo pessoas com um espectro político muito distinto do meu, Então, a gente tem discutido. Outro dia, teve uma situação lá que eu tive no aniversário do Mano Brown, aí um deputado de direita repercutiu isso negativamente e tal, e aí uma pessoa me abordou falando assim, você é do crime organizado, nessa posição que você tá aí, você não deveria fazer isso que você fez, etc, etc, etc. Foi meu amigo, não fica falando isso pra mim que eu vou ter que te processar. Aí, não, mas se você quiser processar, pode processar. Eu falei, se você me conhece, você conhece meu trabalho, você sabe de onde eu venho? Não, mas é que você não poderia estar lá e tal. E vai, conversa, vem, conversa, vai, conversa, vem, conversa, vai, conversa, vai, conversa, vem, etc, etc, etc. Mas faz o seguinte, vem me conhecer. Vem me conhecer, vem saber o que eu faço, qual que é o trabalho que a gente faz. Aí etc, você desarmou etc. o cara. Aí, sabe o que aconteceu? Virou meu parceiro. Aí, tudo que acontece agora, ele vem falar comigo. Aí, outro dia, ele vai falar pra mim assim, pô, o Boulos salvou o Janones. Eu falei assim, não, meu amigo, não foi o Boulos que salvou o Janones. O Boulos fez só aparecer. Quem salvou foi a Câmara. E quando isso acontece, é que já tem um acordo construído. Não se engane, tá? Não se engane. Tem um acordo construído, foi construído um acordo. O Boulos só foi o cara que deu o parecer. O restante foi todos os caras que aprovaram lá. E aí ele foi chegando e agora a gente tá sempre trocando ideia. Todo dia que tem alguma notícia, saiu o negócio do aborto agora, vem conversar comigo sobre aborto. Eu tenho essa posição, eu acho isso e aquilo. E a gente tá dialogando. E assim, eu sabia que estar nessa posição que eu estaria, né, que eu estou, aliás, eu sabia que isso geraria esse tipo de desconforto também, né? O cara que puxou essa criaca, ele é deputado estadual? O deputado estadual pegou um vídeo da internet e falou que eu tava numa festa, que era a festa do Mano Brown, regada a drogas. Ele só não falou que lá tinha outro deputado, ele só não falou que se ele quisesse questionar o outro deputado, ele tem mecanismos legais para isso, Sim, inclusive na própria Casa Legislativa, sim. né? Ele só não falou que esse outro deputado que estava lá diferente de mim é um deputado branco, quatrocentão, né? De família quatrocentona de São Paulo também, que ele não teve coragem de questionar. Mas ele veio questionar, falou que o ouvidor não podia estar lá. Que o Agora o ouvidor negro escutou, de origem o negro da periférica periferia, não exatamente. pode ser amigo do Mano músico também da periferia, vizinho um do outro praticamente. Eu acho que o maior absurdo que tem nisso, assim, o maior absurdo que tem nisso é que, assim, 80% da tropa gosta de Racionais. Ah, com certeza. Sim. E Entendeu? outra coisa também, né, cara? Tem um aspecto aí que talvez acabe escapando por uma razão ou outra, mas deve ser uma inveja do caramba também, né? Porque seu aniversário nunca vai ter uma repercussão daquela, certo? Desculpa falar, deve ser chato pra caramba seu aniversário. E o aniversário do Mano Brown, que é amado pelo povo, é querido pelas pessoas. E aí eu não preciso nem me dar o trabalho de enumerar os porquês disso. São muitos, estão aí, as informações estão amplamente divulgadas sobre por que esses 4 caras, não apenas o Mano Brown, mas todo esse conjunto que é o Racionais MCs, salvou muito mais vidas do que muita instituição aí, legalizada há muitos anos, formalizada há muitos anos.
que teriam por função, inclusive, salvar vidas, como a própria polícia, certo? Então, isso também me cheira a boa e velha inveja, tá ligado? Porque o Mano Brown é 1000 graus, não é qualquer cara que pode sair da origem que ele não é nem sair, né? Mas, tipo, fazer, ter aquela origem e voltar pra lá de cabeça erguida, igual ele fala na canção, comemorar o aniversário dele. Aquilo ali não teve enredo, aquilo foi o povo que na hora acolheu, abraçou, exatamente. Porque é isso, é desse jeito que a gente é. E aí o ouvidor tava lá numa festa regada a droga. Eu, sinceramente, porque ele insinua que as pessoas estavam fumando maconha. Eu não senti cheiro de maconha ali. Quem tava do meu lado, que ele fala que era um maconheiro e uma maconheira, era o Ed Rock e a esposa. E eu vi o Ed Rock e a esposa enrolando um cigarro de tabaco. Eles... então, mas eles falam, ó, cigarro duvidoso, criando situação para poder colocar pulga atrás da orelha das pessoas. Só que, ok, ele tá questionando, o ouvidor não tomou nenhuma providência. Primeiro assim, eu pergunto, qual ato indecoroso eu cometi de estar numa festa? Porque quando eu sou convidado para uma festa... É o seu lado pessoal. E outra coisa, quando você é convidado para uma festa, você pergunta Lógico que não. Pra quem tá convidando, se vai ter coisa mais deselegante do mundo, já pensou? Não tem sentido, né? Então, eu também nunca separei a sociedade entre pessoas que usam droga e que não usam droga. Até porque se separar não fica ninguém. Exatamente, né? E esse tipo de argumento você vê que é pra ganhar palco político, ganhar like, né? Porque às vezes exatamente. O próprio cara que tá falando usa droga, o filho dele às vezes usa droga, o parente. Então, assim, o cara também convive num ambiente que tem gente usando droga. Exatamente. Quer ver? Eu vou fechar com uma legal. Maconha não é droga. Droga é o bolsonarismo. Gostou, Claudinho? Valeu. Valeu, família. Obrigado, Claudinho. Demais, sensacional. Forneceu um material incrível pra gente aqui do Salam Aleikum. Agradeço em nome de toda a equipe. Continuem acompanhando, porque o Salam Aleikum não veio fazer podcast, veio fazer história. Acompanhe e apoie esse projeto. Palestina Livre. Obrigado, Livre. Claudinho. Tamo junto. Yala Habib, Salam Aleikum, podcast se despede. Yala! Valeu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم